que acontece com a gente então? A gente sai da graduação, né, querendo se sentir mega seguro, dominando a parada toda, e a verdade é que a gente não sai desse jeito de forma alguma. Por que não? Porque apesar de a gente aprender muitas coisas valorosas na nossa graduação, a gente aprende muito, mas a gente executa, entra mesmo no campo de batalha, muito pouco. Ou seja, a gente sai sim extremamente inseguro. Por que a gente sai inseguro? Porque o processo de se sentir seguro, o processo de trabalhar em você a autoconfiança, ele é um processo, como os nossos processos terapêuticos. Então não tem mágica e não tem milagre no meio do processo. Existem recursos, e é esses recursos que eu vou trabalhar com vocês hoje. Recursos, tomada de consciência. Mas se você espera que vai vir para essa live hoje, eu vou te dar um botão mágico, você vai apertar e vai sair se sentindo mega seguro, não vai ser assim, porque todo o processo de evolução, desenvolvimento, autoconfiança, ele requer treino. E hoje eu vou te dar toda a clareza de que tipo de treino você precisa executar e de quais são as tomadas de consciência que você precisa ter para que se sentir seguro nos teus atendimentos seja uma realidade para você. Mas eu preciso começar trazendo algumas reflexões aqui acerca dessa questão da insegurança. Eu gosto de comparar com o nosso primeiro dia de aula ou o nosso primeiro dia no emprego novo. É sério que você chegou no teu primeiro dia de aula se sentindo mega seguro? Com certeza não. O que acontece com a gente? A gente chega nervoso, aflito, com a mão gelada, tremendo, morrendo de medo de não ter um amiguinho, de as pessoas não gostarem da gente. E o que vai acontecendo? A gente tem que romper aquela primeira barreira do nosso medo, da nossa insegurança, imergir e experimentar. E aí o que acontece? No segundo dia, não é que a gente tá mega tranquilão, mas a gente tá menos pior. É mais ou menos essa simbologia. A gente tá um pouquinho mais tranquilo em ir, porque a gente já tá um pouquinho mais ambientado com tudo que acontece ali naquele espaço. Aí no segundo dia tu vai pra aula, aí de repente você conversa com um, conversa com outro, e no terceiro dia já tá mais interessante, ao final daquela semana você já tá ansiosa pra ir pra escola, porque tá gostoso, porque é legal, porque tem pessoas legais ali, e aí você gosta, faz sentido pra você. Primeiro dia de emprego, mesma coisa. Tu vai pro teu trabalho, aí tu chega lá, tu tá dominando a parada? Nunca! Gente, eu lembro do meu primeiro dia como psicóloga escolar. Meu Deus! Eu volto naquele dia, me dá o frio na barriga ainda agora, como se fosse aquele dia. Eu tremia, eu tinha desespero. Por quê? Porque eu tinha pouquíssima experiência. Em psicologia escolar, zero experiência. E eu tava voltando para trabalhar, sabe onde? Eu tava voltando para trabalhar na escola, que eu estudei a minha vida inteira e que é minha paixão, meu brilho nos olhos até hoje. Todas as minhas melhores histórias eu construí naquele lugar. E aí eu voltei para ser colega de trabalho das coordenadoras, que eram coordenadoras da minha época. Encontrava professores que foram meus professores, na época de segundo ano, terceirão, e que estavam ali agora sendo meus colegas de trabalho. Então foi um momento muito especial para mim. Porém, também foi um momento de grande desespero, porque eu não sabia direito nem como me portar. Desculpa, eu lembro que até a roupa, eu pensei, meu Deus, como é que eu não pensei melhor? Era frio, né? Eu morava em Lages nessa época. Era frio, e aí eu fui com uma roupa toda, né? Era uma roupa um pouquinho mais justa, assim, mas era uma roupa toda comprida, toda fechada. Gente, quando eu entrei naquele terceirão, misericórdia, a sensação que eu tinha era que eu não saía dali inteira, assim, de tanta aflição, porque o nosso terceirão da época era gigante, tinham mais de 100 alunos. Eu pensei, meu Deus do céu, não vou sobreviver a essa parada aqui. Meu primeiro dia, desespero total. Segundo dia, ainda estava bem desesperada. Terceiro dia, menos desesperada. Né? Mas o que foi acontecendo ali? Fui me ambientando. Porque por mais que eu tivesse vivido naquela escola quase que a minha vida inteira, eu não tinha vivido essa experiência do outro lado, que era como uma profissional. Eu era aluna antes, né? E foi um momento muito valoroso, mas eu não me sentia segura no primeiro momento. E quando eu tive que receber os primeiros pais, nossa senhora, eu tinha que ir lá interagir com os alunos. E aí o que tinha acontecido ali? Eu tinha me formado, eu tinha trabalhado com recrutamento e seleção, feito algumas palestras, mas nunca tinha trabalhado com atendimento assim, né? Exceto os meus estágios lá da graduação. E aí deixa eu te contar que na graduação foi ainda pior. Por quê? Porque a gente estava lá no nosso momento de fazer o estágio, né, na clínica escola, na época, e chegou um paciente. E quando chegou esse paciente, começou um alvoroço lá. Ai, meu Deus do céu, o paciente era esquizofrênico. E eles iam encaminhar para algum dos alunos que estava ali, até, né, no estágio. E eu lembro que eu só pensava assim, meu Deus, que não venha pra mim, que não venha pra mim, que não venha pra mim, desesperada. Eu pensava, meu Deus do céu, eu nunca atendi ninguém. Eu vou atender logo o cara, né, que é esquizofrênico, não vou saber lidar, eu pensava. E aí eu naquela, sabe aquela mentalização furada, né, porque eu disse, meu Deus, não vai ser pra mim, não vai ser pra mim, não vai ser pra mim. Eu ouvi, Franciele,
Eu disse, oi. Sabe quando aquele oi sai até meio engasgado, assim, né? Eu, oi, o paciente vai ser pra você. Eu disse, bora, vamos lá, né? A gente aceita o desafio. Gente, foi muito doido atender. E foi doido e valoroso ao mesmo tempo, porque eu não esqueço até hoje desse momento, né? Porque eu consegui conduzir melhor do que eu imaginava que eu conseguiria. Mas eu hoje também tenho a plena certeza de que se eu recebesse ele hoje, sem dúvida, a sessão seria totalmente diferente. Mas sabe o que aconteceu naquele momento? Naquele momento eu entendi que eu dei para aquela sessão todo o melhor que eu tinha. E é aí que mora uma das grandes questões. É quando a gente entende que naquela hora a gente está usando os melhores recursos que a gente tem para aquela hora. É claro que depois a gente vai se desenvolver mais, é claro que depois a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, acho que eu ia fazer tudo diferente, acho que eu ia trazer todas outras coisas. Mas é isso mesmo que tem que acontecer. E se não for, se preocupe. Porque se não for, é porque você não está evoluindo, progredindo, se desenvolvendo. Agora, quando você olha para trás e vê quantas coisas você poderia melhorar, isso é um ótimo sinal do quanto você realmente progrediu. Mas, no geral, quando a gente quer se sentir seguro, a gente não lembra disso. A gente não para pensar nessas coisas, nessas questões. Quando eu abri a minha primeira live, nossa senhora, eu abri a primeira live e eu nem sei. Eu só abri a minha primeira live, porque eu não avisei nada pra ele, fiz tudo errado. Quando eu abri minha primeira live, eu fiz tudo errado. Eu não avisei pra ninguém, eu não divulguei, eu não tinha um tema específico. E eu abri a live porque eu tenho um perfil que, quando decide algo, coloca algo na cabeça, vai fazer. Ponto. E naquele dia eu decidi que eu não ia sair do meu consultório sem abrir uma live. Não importava se ia ter uma pessoa, nenhuma, ou sei lá, se eu ia ter 10. Não imaginava que ia ter mais do que isso mesmo, como não teve, né? E eu abri do absoluto nada uma live e comecei a responder lá umas perguntas, porque na época eu tinha um quadro lá no Fran Valdrigues que chamava Fran Responde. E eu respondia perguntas da minha audiência, dúvidas da psicologia que eles mandavam, eu respondia. Inclusive fica a dica, ó, façam quadros que sejam legais assim para trabalhar com a audiência de vocês, porque eles conectam. Aí eles ficavam esperando para quando que eu ia responder a pergunta deles lá no Fran Responde. E aí eu pensei, cara, vou pegar a pergunta dessas aqui hoje e eu vou responder numa live, não quero nem saber. E fui. Eu tremia, eu tava desesperada, eu não tinha nem estrutura para abrir uma live lá, eu não tinha uma iluminação congruente, nada, absolutamente nada. Mas eu improvisei do jeito que dava, com os recursos que eu tinha e abri. E eu lembro que, eu acho que chegou a ter umas 12 pessoas, por aí, 12, 14 pessoas. E eu acho que eu acabei a live ali, tendo, sei lá, mais 6, 7, mais ou menos, mas eu consegui responder. Não lembro exatamente quantos minutos durou essa live, mas foi um momento que marca pra mim. Marca por quê? Porque eu decidi me desafiar. Mas eu tava segura pra fazer? Mas claro que não! O que eu mais tinha naquela hora era insegurança, era medo. E por que eu tô te falando isso? Porque nós psicos, né, ou uma boa parte de nós, né, da nossa profissão, do pessoal aí da nossa profissão, trabalha no caminho inverso. Qual que é o caminho inverso? E perceba que talvez você esteja fazendo exatamente esse caminho. A gente espera se sentir seguro pra fazer. E o caminho é o oposto. Eu primeiro tenho que fazer para depois eu me sentir segura. Se eu ficar esperando me sentir segura, se eu tivesse ficado esperando me sentir segura para abrir a primeira live, certeza que hoje eu não estaria aqui com vocês, porque eu nunca teria aberto uma primeira live na minha vida. Se eu esperasse me sentir segura para gravar o meu primeiro vídeo, certeza que não teria nenhum único vídeo meu de conteúdo para vocês assistirem. Porque eu não ia me sentir segura. Se eu esperasse me sentir segura para fazer meu primeiro atendimento, eu nunca faria o meu primeiro atendimento. Porque eu primeiro preciso atender e entender que eu posso sim desenvolver essas habilidades. E aí sim, a sementinha ali da segurança, da autoconfiança, ela começa a brotar, a dar frutos. Então esse já é o primeiro ponto que você precisa olhar, você precisa se perguntar. Você não está fazendo o que precisa fazer dentro da psicologia, por quê? Porque você está esperando sentir seguro? Você não está atendendo do jeito que você poderia, por quê? Porque você está esperando sentir segurança? Enquanto você está esperando, você fica exatamente no mesmo lugar. E no mesmo lugar, você não tem perspectiva de viver bem da psicologia. Mas o que acontece é que nós fomos moldados a ficar escondido. Então a gente esconde o nosso trabalho, a gente esconde a nossa divulgação, a gente esconde tudo. E é aí que mora o grande problema.
A gente não aprendeu a expor o nosso trabalho, inclusive a live sobre exposição eu liberei para vocês, tá? Quem não viu, tá lá no YouTube, tá aqui no Instagram também, deem uma olhada, tá? Algumas das lives a gente vai liberar para vocês. Da semana passada, das 5 lives, a gente liberou uma, que foi a primeira, tá? Que é muito importante e que impulsiona e que vem totalmente conectada com o que eu de verdade desejo muito que você faça, que é levar o teu trabalho adiante. Enquanto a gente não vence a barreira da exposição, a gente não leva. E enquanto a gente não entende que eu primeiro faço para depois me sentir seguro, a gente também não leva o nosso trabalho para frente. E aí sabe qual que é o grande problema de a gente não levar, de a gente continuar aí nesse caminho inverso? É que pela insegurança, muito psico desiste. Muito psico mesmo. Deixa de entrar em ação, deixa de ter resultado, deixa de atender. E aí sabe o que acontece? Acaba indo buscar outras funções, outros trabalhos nos quais ele acredita que vai se sentir mais seguro. Mas ele esquece que lá ele também vai ter que começar, talvez, do absoluto zero. Só que sabe o que acontece lá? Lá tem um fator que quando a gente é dono do nosso próprio negócio, que é o nosso caso, sendo psicos empreendedores, que aqui a gente não tem. Lá a gente tem alguém que nos cobra. E aqui a gente não tem. Aqui quem cobra tem que ser a gente mesmo. E quando é a gente mesmo, a gente corre um sério risco de se auto-sabotar. Por quê? Porque ninguém sabe. Porque se você disse que ia gravar hoje um Reels e você não gravou, ninguém sabe. Só você sabe se você não comunicar pra ninguém. E aí você pode deixar pra amanhã. Você diz, não, mas hoje tá frio, não vou gravar. Hoje meu cabelo não tá bom, não vou gravar. Hoje tem barulho, não vou gravar. Mas quando você está trabalhando pra alguém, não tem isso de meu cabelo não tá bom. Você simplesmente vai lá e faz. E por isso que às vezes nos parece mais fácil ir buscar uma outra oportunidade e trabalhar numa outra coisa. Eu preciso te dizer que se você deseja viver da psicologia, nada vai ser mais fácil para você do que viver da psicologia. Porque viver de qualquer outra coisa dá muito trabalho. Porque dá muito trabalho você viver mal. Dá muito trabalho você ter que se adaptar, fazer uma coisa que não é o que você quer. Que não é o que faz os teus olhos brilharem, que não é o que te dá propósito, que não é o que te dá energia para acordar bem de manhã. Isso dá um trabalho surreal. Viver da psicologia não. Viver da psicologia é você trabalhar por aquilo que você acredita, por aquilo que talvez você sonhou uma vida inteira, por aquilo pelo que você se dedicou por mais de 5 anos da tua vida e continua se dedicando. Mas para tudo isso, a gente precisa romper essa barreira da insegurança, que não tem nada a ver com não se sentir inseguro. Muito pelo contrário, a gente precisa entender a insegurança, administrar a insegurança com alguns recursos, e eu vou passar alguns recursos para vocês. E aí sim, a gente começa a entrar no outro ponto, né? Que não é a insegurança, mas sim a autoconfiança. É a gente de verdade acreditar que dá para fazer, que tem jeito e que a gente consegue. Mas enquanto a gente não desenvolve isso, tem psico desistindo, tem psico não conduzindo bem os processos. Gente, eu vejo isso muito. De psico não conduzir bem um processo terapêutico, não é porque ele não sabe, é porque ele se sente tão inseguro, ele tem tanto medo, que ele acaba trazendo coisas muito aquém daquilo que ele pode trazer. Mas ele fica naquela do, mas vai que eu erro, vai que eu passei, aí ele não arrisca. Quando você está inseguro, você não arrisca, você se mantém no medo, você se mantém na zona de conforto. E na zona de conforto, você tem que aceitar o que tem, e acabou. E eu não quero que você aceite o que tem. Eu quero que você busque o que você quer, de verdade. E é por essa razão que hoje eu tô aqui nessa live com você, para te ajudar a de verdade entender, ressignificar toda a tua insegurança, ter um propósito maior para vencer essa barreira e ter muito recurso para desenvolver toda a autoconfiança necessária para você conduzir bem os teus processos terapêuticos, para os teus pacientes saírem felizes da tua sessão, com brilho nos olhos da tua sessão, e para que você também chegue em casa e comemore. Antes de entrar aqui na live, eu recebi um áudio de uma das minhas mentoradas e hoje ela tinha uma paciente nova que ela captou e ela tá muito feliz. E eu aqui, porque eu comemoro com ele, saio gritando, é uma loucura total. E ela falou, eu tô desesperada porque é um caso X e eu não sei o que fazer, porque na época da graduação dela, ela acabou tendo uma experiência não tão valorosa nos estágios. E ela mandou, e agora o que eu faço? E eu mando áudios pra eles, enfim, explico e tudo mais.
E aí mandei o áudio e disse, olha, vou fazer assim e tal, dei todos os direcionamentos e agora ela me mandou. Já fiz a sessão, foi incrível, nunca me senti tão bem, lembrei de todas as perguntas, lembrei de tudo e foi incrível, né? Mas às vezes, sabe o que acontece? Às vezes alguém precisa nos lembrar que a gente é capaz. Às vezes é a gente mesmo que tem que lembrar pra gente que a gente é capaz. Às vezes, como algumas das minhas mentoradas dizem, a gente precisa achar alguém que acredite mais na gente do que a gente mesmo. E eu vou te falar, se você precisa de alguém que acredite mais em você do que você mesmo, eu acredito sim. Eu acredito mais em você talvez do que você mesmo em alguns momentos. Sabe por quê? Porque eu nunca errei fazendo isso. Porque todos os psicos em que eu acreditei que vieram comigo, eles tiveram resultado, estão tendo resultado. Por quê? Porque são capazes, porque têm recurso, porque só não têm o direcionamento certo às vezes. E é só o que falta ajustar. Então, talvez toda a tua insegurança também venha da falta de um direcionamento certo. Às vezes vem da falta de clareza num nicho. Às vezes vem da falta de clareza do como conduzir uma sessão do começo ao fim. Às vezes vem de não saber como deixar a tua sessão mais atrativa, por exemplo. Às vezes vem de não saber ter uma boa habilidade em fazer perguntas. Porque o que é psicologia? Você precisa se desenvolver na habilidade de perguntar. Eu não sei vocês, na graduação de vocês, mas na minha eu nunca aprendi. Claro que faz mais de 11 anos, né, gente? Mas eu nunca aprendi. Nunca ninguém disse, viu? Bora lá, galera, vamos aqui nos desenvolver na habilidade de perguntar. E dentro lá do nosso Viver de Psico, das aulas que elas mais ficaram doidas da vida foram justamente essas. A gente fez a última aula de atendimento e a gente começou a trabalhar toda essa habilidade em perguntar. Então eu ia sabatinando elas. Pá, o paciente chegou e falou isso. O que você diz? Ah, Fran, não, mas ele respondeu assim, o que você diz? E ele falou assim, o que você diz? Olha o que é isso. E se a gente começar sim a se desenvolver num pensamento mais rápido, nessa habilidade de fazer uma pergunta mais assertiva, melhor, que gere uma tomada de consciência valorosa no nosso paciente. Então aí você já tem uma pequena dica, extra inclusive, sobre como começar a desenvolver a tua autoconfiança. Você precisa saber o que perguntar, você precisa desenvolver essa habilidade, porque é nessas perguntas que os nossos pacientes começam a ter infinitas tomadas de consciência. Eu adoro fazer pergunta pro meu paciente que ele fica assim, hã? Fran, eu nunca me perguntei isso na vida. Existem algumas perguntas também que a gente faz e que o paciente te traz exatamente aquilo que ele precisa. Porque às vezes ele chega falando de uma queixa, mas a gente sabe que não é aquela queixa, a gente sabe que é uma outra coisa. Existem algumas perguntas que você faz que você já de cara consegue entender qual que é a queixa, porque ele veio por causa da ansiedade, mas é que foi o caso dessa minha mentorada de hoje. Ela falou que era ansiedade, mas ó, não era. Era outra coisa, né? E tudo isso vem do quê? Da habilidade em perguntar. Mas para como que eu desenvolvo essa habilidade? Você tem que estudar, você tem que exercitar. Se você não exercita, não vai ter como. Todas as ações fundamentais para você se desenvolver na autoconfiança, tá? Eu não vi, tu também não, Bru. A Bru também não teve essa informação aí de desenvolver pergunta. Aí sabe o que acontece? Lá na graduação, a gente escuta assim, o psicólogo tem que só perguntar. A gente não responde, a gente só pergunta, né? Mas daí a gente tem que perguntar, mas eles não ensinam como? Tô falando lá da minha graduação, tá, gente? E nada de errado com a graduação. Talvez sejam alguns alinhamentos que possam ser aperfeiçoados, tá tudo bem. Mas são coisas que quando a gente sai, a gente sente o quanto que faz falta lá no campo de batalha dentro do nosso consultório. Porque enquanto a gente tá na graduação, a gente nem se dá conta. Por quê? Porque a gente ainda não começou a utilizar disso tudo. Né? Mas a hora que você tá lá no campo de batalha mesmo, você diz misericórdia. Né? Gente, quando eu comecei a atender no meu consultório, nossa senhora. Eu nem sei, porque eu nem respirava. Eu ficava encantada de saber que eu tinha um paciente novo. Eu ficava muito feliz, eu comemorava, corria pela casa, abraçada na minha agenda, comemorava com as crianças. Mas eu ia pro consultório no medo de fazer qualquer coisa errada. Eu pensava, meu Deus, se eu falar uma vírgula fora de lugar, acabou a vida do paciente. Né? E quando a gente pensa assim, capaz que a gente quer ir pro consultório, a gente nem quer, né? A gente até sonha em viver da psicologia, mas a gente pensa, não, acho que é responsabilidade demais, né? Vou deixar pra lá, não vou. E aí, o que eu fazia, né? Eu levava tudo anotado, tudo que eu podia levar anotado. Mas, de novo, falando das perguntas, eu entendo que lá no comecinho eu levava toda uma anamnese, pegava minha pranchetinha, cadê minha pranchetinha? Minha pranchetinha, pegava a pranchetinha aqui, a minha caneta, e vamos lá, vamos fazer o paciente dar as respostas aqui, né, e tal. E aí sabe o que acontece? Ingessa o processo. O processo fica chato pra caramba. Assim, ó, se faz sentido pra você, tá tudo bem, tá? Eu tô falando de campo de batalha. Fica o processo chato, não é valoroso, não é atrativo pro paciente. Enquanto você tá muito engessado, e insegurança faz isso com a gente, né? Medo de arriscar. A gente aprende e acha que tem que sair da faculdade e fazer exatamente daquele jeito. Só que a gente esquece que, de repente, aquele era o perfil do nosso orientador. E acabou.
E para viver bem da psicologia, você precisa ter os teus diferenciais. Para você se desenvolver em autoconfiança, para que as pessoas desejem o teu serviço, você precisa ter algum diferencial. Se você é o psico que senta na cadeira e fica lá preenchendo perguntinha, tá complicado. Por quê? Porque você precisa desenvolver a habilidade de fazer essas perguntas. Não é que não pode levar anotado. Pode levar anotado. Eu até hoje, eu tenho todas as minhas sessões, cada um dos atendimentos que eu faço, eu tenho preparados. Levo tudo que eu acredito que vai ser pertinente para aquele atendimento. Eu brinco com os meus pacientes que eu digo que vocês acabam com a minha raça desse jeito. Que eu preparo aqui a sessão, a gente vem aqui e muda toda essa parada, né? E tá tudo bem. Mas para se sentir seguro é algo que você pode trazer sim. Você pode trazer tudo anotadinho. Só não é legal engessar. Aí você olha pro paciente, ele responde, você anota, você olha de novo. Né? Aí vira uma entrevista. E processo terapêutico não é uma entrevista. A gente precisa do acolhimento, da conexão, do olho no olho. A gente precisa imergir na história do outro. E esse é um outro fator, trazendo aos poucos aqui para vocês toda essa questão da insegurança. Esse é um outro fator que faz com que a gente fique amedrontado, inseguro. Porque a gente entra para a sessão tão preocupado com qual é a pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, que a gente não consegue a conexão que precisaria com o paciente e a gente não consegue ter as tomadas de consciência que a gente também necessitaria ter. Por quê? Porque a gente entra tão preocupado com, será que tá boa a minha performance? Será que eu tô fazendo certinho? Será que eu vou perguntar certo? E se tiver um silêncio? Meu Deus, eu preparo as minhas mentoradas para elas não passarem esse perrengue. Sabe por quê? Porque elas vão cheias de... a gente brinca lá, carta na manga. Vai cheia de carta na manga. Por quê? Porque você não vai passar saia justa. De jeito nenhum. Não tem saia justa para as minhas mentoradas. Por quê? Porque elas estão trabalhadas nas perguntas certas. E é isso que você também precisa... Fra, quais que são as perguntas certas? São perguntas coringas, são perguntas que são genéricas e não. Elas podem acolher vários processos terapêuticos, ou seja, pode ser usado com várias pessoas, mas elas vão captar uma resposta única. E isso faz com que o teu paciente traga uma tomada de consciência diferenciada e que você também consiga se conectar melhor com ele. Por quê? Porque você sabe que você está amparada ali. Você tem recurso. E aí você se permite viver aquela história. O que eu sinto que mais dá certo dentro dos meus processos terapêuticos é que eu nem sinto a hora passar. Eu brinco que chega a ser um perigo, eu tenho que ter uma campainha lá fora quando chega outro paciente. Se deixar, eu vou ficando. Por quê? Porque eu entro tanto nessas sessões, eu emerjo tanto com os meus pacientes, é atenção plena total. É puro mindfulness, você precisa estar ali, tem que ter flow, tem que ter tudo isso dentro do teu processo terapêutico. É para no final da tua sessão, o paciente dizer assim, nossa, mas passou voando que eu nem vi. É esse tipo de sensação que a gente tem que gerar. Por quê? Porque isso nos dá a clareza de que ele realmente estava ali, estava presente, estava conectado. E como que a gente consegue a conexão dele? Se conectando com ele também. Ou acha que ele vai conectar com você lá, toda dura, toda trabalhada na prancheta. Eu fico com a minha prancheta direto, tá, gente? O problema não é a prancheta. O problema é engessar aquilo que está na sua prancheta, ou nas suas anotações, do jeito que você, enfim, escolhe utilizar. Então, aí a gente já tem mais alguns pontos a serem trabalhados. Será que você está desenvolvendo a tua habilidade em perguntar? Para ter uma autoconfiança maior nas suas sessões? Será que você está indo com uma preparação para essas sessões que te deem ali, de certo modo, uma salvação, um resgate, caso surja algum tipo de saia justa? Se não, já é um ponto bom para você começar desenvolvendo. Mas a gente ainda nem chegou nos passos reais aí da autoconfiança. Isso aqui, tudo que eu tô trazendo para vocês por hora, ainda é só bônus. É porque eu não quero que nenhum psico desista da psicologia por essa razão. Se você desistir da psicologia, que seja porque tu não gosta da psicologia. Que tu diga assim, eu não gosto disso aqui, me irrita, eu não quero ficar atendendo pessoas, eu não quero ajudar pessoas a resolverem problemas, eu não quero. Se você não quer, tá tudo bem, não tem nada de errado. Ainda que tu tenha utilizado aí talvez 5 anos ou mais da tua vida para estudar isso, isso não precisa ser uma sentença. Se não faz sentido para você, sai mesmo, sai. Sabe por quê? Porque não é justo com você e não é justo com as pessoas que vão ser atendidas por você. Porque nós precisamos sim trazer muito do nosso coração, do nosso propósito, do nosso brilho no olho em cada um dos atendimentos. Nós trabalhamos com a história de vida das pessoas. Nós trabalhamos com o que as pessoas têm de mais especial na vida delas. Nós temos a oportunidade, o privilégio de saber das pessoas coisas que elas não contam nem para elas mesmas. Olha o tamanho do compromisso, olha o tamanho da responsabilidade. Então, se é para você ficar, que você fique, para o teu olho brilhar, para você de verdade se conectar com cada uma dessas histórias, para você deixar um pouquinho de você para cada um dos pacientes que você tiver a oportunidade de atender. Mas tu vai começar isso mega seguro? Não, você não vai começar mega seguro, mas você precisa começar.
ainda que você se sinta inseguro. E se você se sente inseguro, você vai se perguntar quais são os recursos que eu posso levar para esse atendimento, para que ele seja mais valoroso para o meu paciente e para mim. E das melhores coisas é, viva aquele momento. Esteja presente lá. Que o teu paciente seja a estrela da tua sessão e não você. Ai, Fra, como assim? É sempre o meu paciente. Não é. Quando você vai para uma sessão preocupado com você, preocupado com, ai, será que eu vou errar? Será que eu vou fazer a pergunta errada? Será que... Você não está fazendo o teu paciente ser a estrela da tua sessão. Quando o teu paciente é a estrela da tua sessão, você está em segundo plano. É tipo assim, dane-se você. Bora trabalhar por essa pessoa aqui, que está confiando em mim, no meu trabalho, que está investindo o tempo e o dinheiro dela para estar aqui, compartilhando aquilo que ela tem de mais precioso. Quando você olha para isso, você começa a fazer o teu paciente ser a estrela da tua sessão. E o que a gente faz com a estrela da sessão? A gente ouve, a gente conecta. E depois a gente vai, dentro dessa conexão toda, entender quais são as melhores perguntas a serem trazidas. E sabe qual é a mágica? Quanto mais conectada ou conectado você tá ali, mais perguntas surgem para você fazer. Às vezes os psicos vêm para mim, eu não consigo perguntar. Mas você escutou o que o paciente estava falando? Se você não escutou, você não vai saber o que perguntar. E você vai perguntar coisas aleatórias. O paciente precisa saber que você tá ali. É tão lindo quando às vezes o meu paciente chega assim no final da sessão e eu digo, mas tu me falou isso aqui. Meu Deus, Fran, nem eu reparei que eu tinha falado isso. Eu digo, mas eu reparei. Por que eu reparei? Porque eu tava ali. Não é um grande esforço, só esteja presente para essa pessoa. Estar presente é ouvir sim, é observar toda a movimentação dessa pessoa, é observar todo o movimento de olhos dessa pessoa, como é que estão as mãos dessa pessoa. Porque tudo isso depois vai se tornar uma devolutiva no teu processo terapêutico. Às vezes contei para as meninas ainda na mentoria, acho que foi no sábado que a gente estava em aula. Gente, chegou um dia uma paciente para mim, e ela veio, pasmem, ela veio de uma outra profissional, e a mãe dela entrou em contato comigo desesperada, porque essa outra profissional não queria deixar a menina mudar de profissional. Não queria que ela saísse do processo terapêutico. E a menina queria sair porque dizia que se sentia coagida, que a psicóloga fazia umas coisas que, enfim, eram incômodas para ela, queria, forçar ela a fazer algumas coisas. E aí pensa que essa mãe entra no desespero, né, em contato comigo, e diz, Fran, mas a gente é obrigada a ficar, elas não sabiam, né, a gente é obrigada a ficar, a gente tem que ficar. E aí tu fica ali naquela sinuca de bico, porque tu também não vai comprometer um outro profissional, tu nem sabe o que estava acontecendo, mas eu expliquei, né, ele disse, olha, não, fulano, é um processo terapêutico, um processo livre, tá tudo bem, né, bacana que você explique pra profissional, enfim, entre em contato com ela e tá tudo certo, né. Enfim, dei todos os direcionamentos pra ela, e ela conversou, e aí elas vieram pra mim. E aí, pensa só, que é uma paciente que sai lá de uma profissional onde ela tava se sentindo coagida, né? Então imagina como é que ela ficava na sessão. Gente, foi tão engraçado, porque normalmente os meus pacientes chegam e as poltronas do meu consultório são uma delícia, assim, o que eu tenho de melhor. Pra você entender o que é o teu paciente ser a estrela da tua sessão, as coisas melhores que eu tenho dentro do meu consultório são as poltronas dos meus pacientes, não é a minha. São as deles. E normalmente os meus pacientes chegam e a primeira coisa que eles falam, nossa, que poltrona mais gostosa, posso levar pra casa? Tem paciente que me faz oferta, não, Fran, mas quando você quiser trocar essas poltronas eu quero comprar. E assim a gente vai, né? E aí quando ela chegou, ela tava assim, ela quase saía pro lado de lá, do encosto da poltrona, né? E a gente foi trabalhando, foi se conectando e tal, né? Mas só observando os movimentos corporais dela, né? E aí, algumas sessões depois, mas bem poucas, assim, a gente já tava brincando, a gente já tava super conectada, eu tenho uma conexão muito boa também com eles, né? Paciente adolescente e tal. E aí, a gente tava rindo um dia, porque eu disse, não sei o que ela pegou, assim, eu tenho balinha e coisas na minha mesa e tal. Ela pegou a balinha e daí a gente começou a rir, brincar, que eu disse, mas quem viu, né, fulana? Mas pensa bem que aquele dia você chegou aqui, você tava quase sentado lá na janela, e ela ria. Meu, Fran, mas eu cheguei tão assustada, eu cheguei com tanto medo. Mas olha ali você presente na tua sessão, observando. Não tava preocupada comigo. Ai, será que a minha performance vai ser sensacional? Não, eu preparei o melhor que eu tinha pra levar pra essa sessão. E agora, bora, vamos focar em quem precisa desse foco, que é o nosso paciente. E aí você conecta, fica gostoso. Os pacientes precisam muito, uma boa parte deles, se não todos, dessa conexão, desse brilho no olho, né? Quantas pessoas você conhece hoje que estão verdadeiramente dispostas a parar para ouvir, na essência, as dores, dificuldades, desafios das pessoas? No geral, ninguém. No geral, as pessoas estão tão preocupadas com a vida delas que elas não escutam mais ninguém. E eles vêm para nós. E aí, se ele chega para você e você também tá mais preocupado com a tua performance do que com ele, deu ruim, deu problema. Ensino isso para as minhas mentoradas no atendimento online também. Você vai atender teu paciente online e você tá mais preocupado com o tipo que tá teu cabelo do que com o resultado dele, deu ruim também.
você precisa trazer esse olhar para onde esse olhar precisa estar. E é esse olhar no lugar certo que vai te dar ainda mais conexão e ainda mais segurança. Por quê? Porque o nosso cérebro consegue focar em uma única coisa por vez. Se tu tá na tua sessão focado no teu paciente, você já perdeu muito daquela insegurança, daquela ansiedade, daquele desespero. Agora, se você tá pensando em você, no que você pode errar, no que pode dar errado na sessão, no que ele pode falar, na queixa que ele pode trazer, que talvez você não saiba administrar, na pergunta que talvez você não saiba fazer, acabou. Deu ruim. Olha lá onde é que tá o teu foco. É só isso que você vê. Então, cuidado. Faça essa mudança de foco que é fundamental dentro das nossas sessões, para que as sessões sejam muito valorosas. Observar a terapia, se o coração... observar na terapia até se o coração acelera pela roupa. Exatamente. Seja bem-vinda, Edneia. Gente, eu vi que vocês estão mandando um monte de pergunta, né? Pergunta grande, Vivi. Depois vou olhar ali na caixinha, tá? Eu vi que vocês mandaram um monte de coisa na caixinha. Já a gente entra ali na caixinha, só pra gente não perder a linha de raciocínio, tá? Beijo pra quem tá lá no YouTube, lá no Facebook, que eu não consigo ver, mas eu sei que tem lá umas pessoinhas observando a gente também. Beijo pra vocês, tá bom? Bora lá? Seguimos então? Gente, então hoje o que a gente tem que fazer, e vai fazer, e já tá fazendo a partir disso tudo que eu falei, a gente vai desenvolver o lado oposto. Qual que é o lado oposto da insegurança? Fran, a segurança. Não. Nos atendimentos é autoconfiança. Não só nos atendimentos, mas em viver da psicologia. Se você acredita que não dá, se você acredita que você não consegue, como é que fica? Porque se você acredita que não vai dar certo, você nem entra em ação. E se você entra, você se sabota, ou seja, de nenhuma das maneiras você vai ter um resultado valoroso. Então, o nosso foco vai ser sim a gente desenvolver, com todas essas falas que eu tô trazendo, com as que eu já disse aí pra vocês, as perguntas e tudo mais, desenvolver a nossa autoconfiança. E lembra que, até o final, lá no finalzinho, eu vou trazer daí a tarefinha que a gente usa no consultório da TCC. Se você é da TCC, você provavelmente já conhece, mas que você pode utilizar aí para poder ter ainda mais. Se vocês queriam um botão mágico, então eu vou dar o botão mágico lá no final da sessão, né? No final da live para vocês, tá? Que vai ser a nossa tarefinha. Então, o antídoto da insegurança chama autoconfiança. E o que é essa autoconfiança? Já parou para pensar em você em relação à autoconfiança? Autoconfiança nada mais é do que o quanto que você acredita em você. Um dos grandes diferenciais do meu resultado na psicologia foi sim muito conectado com a autoconfiança. E a autoconfiança não significa que você não se sinta inseguro para fazer. Só que você faz apesar disso. Quando eu montei aqui o meu consultório, nessa cidade, com 17 mil habitantes, onde eu não conhecia absolutamente ninguém e ninguém me conhecia. Uma cidade interior, com 2 cidades maiores ao redor, onde as falas aqui eram, já falei isso pra vocês várias vezes nas lives, as falas aqui eram, psicologia aqui não dá, psicólogo não vive da psicologia aqui, psicólogo aqui tem que trabalhar no comércio ou na empresa porque não tem condição, psicólogo aqui tá cobrando R$30 por sessão. Ouvindo tudo isso, mas fingindo que não ouvi, eu montei o meu consultório. Eu tava mega segura em montar meu consultório? Claro que não, eu tava... Não posso falar essa coisa feia, né? Mas eu tava assim, desesperada. Mas qual era a única coisa que eu tinha forte ali? Autoconfiança. O que é isso? Eu acreditava muito que se eu começasse, ia dar muito certo. E eu não trazia um comando, uma comunicação diferente pra mim. Então eu tinha medo sim, eu me sentia insegura sim para fazer algumas coisas, mas eu acreditava piamente que a hora que eu começasse, eu ia encontrar um jeito de fazer dar certo. E a autoconfiança nos meus atendimentos eu também sempre busquei ter. O que é a minha autoconfiança dentro dos meus atendimentos e que talvez possa começar a ser a tua também. Não é assim, sei tudo, domino tudo, nossa, tô tranquilona, a gente vai dar... Não, eu penso assim, eu vou dar o melhor que eu tenho para esse paciente nessa sessão. E na próxima, eu volto ainda melhor. E na outra, melhor ainda. E o processo dele vai ter um monte de passos meus com melhoria contínua, porque eu vou até o fim para ajudar esse paciente. Porque eu pego cada um dos meus pacientes como uma questão de honra para mim. Por quê? Porque eu trabalho pro resultado. E se você pensa que você não, vou te dizer, você também. Quem vem pra psicologia para não ter resultado? Você conhece alguém? Ninguém vai, não, hoje quero vou marcar. Vai marcar pra quê? Não, só porque eu quero marcar lá com a psicóloga. Ninguém vem. As pessoas vêm porque elas querem resultado através do nosso trabalho. E aí, você precisa entender que você trabalha por resultado. E para ter resultado, a gente tem que ter sangue no olho, a gente tem que ter autoconfiança. Porque senão não vai rolar. Então, esse é um dos pontos chave para você não só captar teus pacientes, mas para você manter os teus pacientes.
Se você começa a declinar, daqui a pouco você não se esforça mais para captar, aí tua agenda vai ficar vazia, aí você não tem mais resultado, aí você vai fazer o quê? Você vai viver de outra coisa, que é o medo da grande maioria dos psicos. E aí tu sabe que tem muito psico que deixa de entrar na psicologia, deixa de viver da psicologia clínica, ou de outras questões na psicologia que acha congruente, porque eles me dizem assim, olha as falas que eu já ouvi. E olha como a gente fala, às vezes, num momento que a gente tá meio cego. O psico diz assim, qual é o teu maior medo? Eu tenho medo de entrar, me jogar a viver da psicologia, e aí não dá certo e eu ter que fazer outra coisa. Aí eu digo assim, mas já não é o que você tá fazendo? Você já não tá fazendo outra coisa? Então, você quer me dizer que se você se jogar a viver da psicologia e não der certo, só vai ficar do jeito que você tá. Então, o que você perde? Você não perde nada. Você precisa entrar em ação. Porque a gente não para pra pensar. De repente, você tá trabalhando numa loja. Mas você tem medo de se jogar a viver da psicologia porque vai que não dá certo, daí você tem que fazer outra coisa. Então, mas você já tava fazendo outra coisa. Então, tá tudo bem. Inclusive, você já sabe fazer outra coisa. Talvez você até tenha pra onde voltar. Mas não sugiro que você guarde um lugar pra voltar. A psicologia deu certo pra mim quando eu não tinha nenhuma porta pra voltar. Eu fechei tudo. Eu só me dei uma única opção. Minha opção era, eu vou viver a psicologia custe o que custar. Porque chega de adiar. Porque eu tava cansada de olhar pra mim e sentir vergonha de mim. Sentir vergonha das coisas que eu tinha deixado de fazer. Então eu disse, eu vou. Eu não quero nem saber. Bora. E se não tivesse tão determinada assim, eu não tinha feito. Por quê? Porque eu cheguei aqui, o que eu ouvi? Que aqui não dava. Daí nessa hora eu decidi ser surda. E sugiro que você também seja. E eu vou te dizer, as pessoas não falam pro mal. A grande maioria delas não vai falar pro mal. Ela vai falar, sabe por quê? Porque elas querem te proteger. Porque elas não querem que você sofra. Porque talvez elas não acreditam. E por elas não acreditarem, elas acham que não vai ser possível. Você precisa ser o ser diferente aí no meio. Porque nós, enquanto psicos, precisamos, mais do que qualquer outra pessoa, acreditar. Acreditar na mudança, acreditar na evolução, acreditar que é possível, acreditar no sonho. E não só no sonho, mas na realização do sonho. E o que acontece com a gente? A gente começa desacreditando do nosso próprio sonho. Daí tá errado? Daí não vai rolar? Quanto tu tá acreditando no teu sonho? Quando eu venho aqui e digo pra você que é possível viver da psicologia, que eu vivo muito bem da psicologia, que as minhas mentoradas estão vivendo da psicologia, que tem várias outras pessoas que a gente nem conhece que estão vivendo da psicologia, o que você pensa? Não é possível pra mim também, eu vou fazer? Porque eu sou incrível, extraordinário, eu me dedico naquilo que eu faço? Ou você pensa, não, deu certo pra elas, mas pra mim não vai dar. Deu certo pra quem sabe gravar dancinha no Rios, pra mim não vai dar. Nenhuma das minhas mentoradas, acho que tem uma das minhas mentoradas que já fez dancinha no Rios. Nenhuma outra. Tem mentorada minha que tem paciente nem Rios não grava. Olha isso. Mas quando a gente não acredita na gente, na nossa capacidade, qualquer desculpa é válida. Qualquer desculpa é válida. Então eu preciso te perguntar, se a gente falar de autoconfiança exatamente agora, e se a gente fosse mensurar o quanto de autoconfiança você tem, de verdade, sendo honesta com você, que nota você se daria de 0 a 10? Que nota você daria hoje, agora? Coloca pra mim aqui, se você se sentir à vontade. Coloca pra mim nos comentários. Qual é a nota que você se dá em relação à tua autoconfiança sobre viver da psicologia? Você olha pra você, se sente incrível, extraordinário ou extraordinário e sabe que você vai fazer custe o que custar? Ou você tem medo, fica, acho que talvez não sei se tá certo pra mim. Olha pra você e pra tua autoconfiança em relação à tua história. Você foi uma pessoa autoconfiante? Ou você estava sempre inseguro, sempre com medo, sempre achando que a tua amiga era melhor, o teu amigo era melhor, que os outros iam ter mais resultado que você? De 0 a 10, qual é a nota que você se dá exatamente agora? Eu vi que já estão subindo umas notas ali. Em relação à tua autoconfiança. 5, 6, 7, 5. Bom, 7. Ó, não vieram umas notas tão baixinhas. Precisando não ouvir meus próximos pensamentos. Precisando não ouvir seus pensamentos, João. Tá? Deixa eles mudos. Bota mute. Em transição de carreira, eu fiz transição de carreira, não foi fácil, mas consegui. Eu era enfermeira, 7 anos na área, mas acreditei que psico ia dar certo e faço de tudo até chegar onde eu quero. Uau, quero ler. E vai chegar, né? E vai chegar. Não tem? Se tu só tem essa opção, vai dar certo. Simples assim. No geral, não dá certo quando a gente tem outra opção do lado, assim. Não, mas se não der certo, eu faço isso. Sempre que eu tinha o do lado, assim, a outra opçãozinha, nunca dava certo. Não, mas eu sempre tinha pra onde voltar, né? Não tenha pra onde voltar. Não tenha. Quando você não tiver pra onde voltar, o único jeito é você ir pra frente. 7, deixa eu ver, 5. Eu queria sair da loja desde o
Eu queria sair da loja desde o final do ano passado, mas o medo que estava de deixar o seguro, mas decidi que queria viver da psicologia de qualquer forma. E há 2 semanas consegui fazer a transição! Uau, é a Dai, né, Dai? A Dai tá só me enchendo de orgulho, coisa mais linda. Sensacional, Dai, parabéns, viu? É isso aí mesmo, tem que se jogar, não tem jeito. E sim, gente, tem perrengue, tem desafio. Quando eu comecei na psicologia, eu não tinha dinheiro nem pra montar o consultório. Fui pagando parcelado. Fiquei ali, deixa eu ver, o meu primeiro mês, a única paciente que eu tinha não conseguia pagar nem os custos que eu tinha no consultório. Sim, é perrengue sim, é desafio sim, dá medo sim, a gente se sente inseguro sim, mas vale a pena sim. Com certeza. Porque trabalhando pra alguém você também passa perrengue. Foi o que eu falei, a gente falou isso numa live da semana passada, né? Aí a gente quer segurança, aí você passa uma vida inteira seguro ganhando 3 mil reais por mês. Mas vem sem seguro na psicologia pra você ganhar num mês 5, no outro 8, no outro 10, no outro 12, no outro 15. Depende de quanto você quer atender, de quanto você quer faturar, de quanto você está disposto a entrar em ação pelo teu marketing para levar o teu serviço adiante, para que muitas pessoas desejem o teu trabalho. Eu gosto dessa instabilidade da clínica, eu acho ótima. Quero que seja assim muito, porque fica instável de acordo com quantos pacientes eu quero atender. Ah, esse mês eu posso atender tanto X, eu vou faturar 7 mil. Ah, mas eu posso pegar mais pacientes agora, os próximos meses vou abrir mais horários na minha agenda, eu vou pegar mais. Ah, vou faturar 10, vou faturar 12, vou faturar 15, quanto? Se pergunte sobre isso. A gente tá naquela mentalidade, a gente falou na última live lá, mentalidade de emprego, né? Acho que é emprego. Você não é empregado, você é empreendedor. Na psicologia você é empreendedor. E sem autoconfiança, o empreendedor não vai longe. Porque o empreendedor tem que investir, ele tem que arriscar, ele tem que botar a cara dele. É isso ali que tem que acontecer. E é por isso que muito psico não prospera. Que tem medo, fica ali escondido, debaixo do lençol. Deixa assim, vou acordar amanhã pra continuar a vida inteira fazendo uma coisa que eu não gosto, mentindo pra mim que foi o melhor que eu fiz. Não faça isso com você. Não faça isso com a tua vida. Não ensine isso pras pessoas que estão perto de você. Se você é psico e honra aquilo tudo que você aprendeu, ainda que você não queira trabalhar com isso, mostre para as pessoas então que você vai trabalhar com algo que você ame mais do que isso. Aí fica congruente. Senão a gente contagia de jeito errado aí um montão de gente. 6, 4, 7, 8, tem uns 8. Ai, meu Deus, quem que me mata do coração aqui com 10? Nani! Uau! Yes! Gostei, hein, desse 10ão aí, sensacional. 5, 4, não tô falando os nomes de vocês, tá, gente? Só pra gente ter uma noção. 7, 6, 5, 4. Ih, tá surgindo uns quantos? 4 aí, hein, meu povo? Que isso? Pelo amor de Deus. Ah, Natália, 7. Ah, então tá bom. Senão você ia ter que pessoalmente puxar a orelha aí. 10, eu me vejo lá na frente do meu coração. Até acelera, mas quando que... Mas quero você como mentora. Bora então, bora, Edneia. Se forma lá e vem com a gente. Quando tiver pertinho de formar, já dá pra vir, tá? Daí você já sai da tua graduação pronta. No começo da live, pensava que era 3. No começo da live, pensava que era 3. E agora mudou. Deixa eu ver se você mandou outra ali. Não vi. Ah, 6. Ó, gostei disso aí. Já teve mudança de nota no meio da live. Sensacional. Ah, estou me formando agora em psi e a insegurança é tamanha. Normal, né, Sabrina? Gente, eu era mega insegura também. Eu tinha autoconfiança no acreditar que eu ia fazer tudo. Mas eu estava insegura, eu não sabia se eu ia saber exatamente os passos. Ai, como é que eu vou receber o meu paciente? Né? Hoje é uma delícia receber o paciente, especialmente quando não tinha Covid, né? Já abraçando, brincando, né? Eu sou, enfim, brincalhona com eles, naquilo que dá pra ser, assim. Mas eu sempre brinco com eles já lá na recepção, pra ir já ir quebrando o gelo, pra eles já entrarem na minha sala tranquilos já, mais à vontade e tal. Mas normal, Sabrina, tá tudo bem. Lembra que você só não pode fazer o caminho inverso. Ah, vou esperar me sentir segura pra começar? Não, você já vai começando, vai indo e segura mesmo. E quando você se der conta, a segurança começou a surgir pra você, especialmente com as habilidades que você vai desenvolver e com as tomadas de consciência que eu já vou trazer pra vocês agora em seguida, tá? Nota 2. Ai, que medo dessa nota 2. Vamos aumentar ela. Apesar de não ter colhido frutos, mas tô firme. Bora, Lu, é isso aí. Vamos que vamos firme. Comecei agora na psicologia clínica. Pra mim está sendo um desafio muito grande. Estou procurando dar o meu máximo. Deixa eu ver. Maria. É a Maria, né? É a Maria. Pensei que tinha mais coisa ali do ladinho. Maria, bora. Se tu tá dando o teu máximo, vai dar certo. Vai com tudo, tá? Eu brinco assim, ó. Seja uma chefe bem carrasca pra você. Às vezes eu vou no médico, o médico diz, tu precisa de atestado. Eu digo, não, doutor, não precisa não, obrigada, que a minha chefe é muito braba, ela nem aceita. A chefe sou eu mesma. Gente, tem que trabalhar. Ontem ainda falei com uma das minhas mentoradas, a gente tava rindo, brincando ali nos stories com a história do pijama, né? Eu passei ontem o meu domingo de pijama, fui dormir, troquei, tomei banho, troquei o pijama, continuei de pijama. Mas trabalhei o dia inteiro, ontem eu produzi o dia inteiro. Por quê? Porque eu fiz algumas escolhas na minha vida. Essas escolhas, elas envolvem mentorar outros psicos, ensinar pra eles. E para eles, eu tenho que estar sempre
melhor a cada dia. E para isso, de algumas coisas eu tenho que abrir mão às vezes. Tipo, do meu domingo ontem, por exemplo. E tá tudo bem, porque foi uma escolha. Mas existe muito profissional que acaba não prosperando porque não escolhe abrir mão de nada. E não dá pra gente ter tudo ao mesmo tempo. Você quer ter tudo? Beleza. Mas vai trabalhando um pouquinho por vez. Porque tudo ao mesmo tempo não dá. Se eu quero assistir Netflix no meu domingo o dia inteiro e também quero prosperar na psicologia e quero trazer muito resultado pra minha profissão, talvez tenha alguma incongruência ali. Porque talvez nessa hora eu devesse estar estudando, me desenvolvendo, trabalhando meu marketing de conteúdo, trazendo conteúdo, elaborando esses conteúdos, criando, sei lá, um calendário editorial que seja. Mas eu não tô. E daí só querer não resolve. Querer todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo psico quer ganhar mais, quer prosperar. Por que uma boa parte não consegue? Porque só querer não basta. Porque a gente tem que querer e agir. E só agir também não basta. Tem que agir de forma congruente. Você precisa ter alinhamento, clareza, direcionamento. É isso que faz a diferença no teu processo. Agir aleatoriamente não vai te trazer o resultado que você deseja. Lamento informar. Por essa razão a importância do método. Por isso que eu criei o Viver de Psico. Para ter método. Por quê? Porque eu entendi que ações desencontradas, como as que eu trazia lá no começo, não geravam o resultado que eu queria. Tem que ter alinhamento. E é isso que você precisa começar a ter já. Vai começando a anotar aí qual é o teu alinhamento. Quais são os passos que você precisa seguir para que você possa, sim, ter o resultado que você deseja. E aí sim vai ser massa, aí vai ser valoroso. Então, notas dadas, agora sim, a gente começa a entrar em alguns passos a respeito de autoconfiança, tá? Preciso dizer para vocês que autoconfiança, ela é uma decisão. Você precisa decidir que você quer desenvolver essa autoconfiança. De novo, só querer não basta. Você vai ter que decidir de verdade. O que é decidir de verdade? Decidir é assim, ó. Você falou que você vai fazer e você não se dá a opção de não fazer de jeito nenhum. Por que a grande maioria das pessoas que decide não faz? Porque ela não decidiu. Porque o decidir dela é uma fraude. Porque a gente decide uma série de coisas já pensando em como que a gente vai burlar a nossa própria decisão. É a pessoa que diz que parou de fumar, ela anda com a carteirinha de cigarro na bolsa. É aquela mulher que diz que está decidida a fazer a dieta, mas o armário dela tá cheio de chocolate. A bolsa dela tá cheia de comida. Ela chega lá na gaveta do trabalho dela, tem doce lá também. Quem decide, de verdade, tira da frente tudo aquilo que pode ser uma autossabotagem. Se você decidir viver da psicologia, você vai precisar tirar da frente. Se você decide desenvolver autoconfiança, você vai ter que tirar da frente todas as possibilidades de se auto-sabotar. Eu não vou fazer isso porque eu tô insegura. Eu não vou gravar, não vou fazer um stories porque eu tô insegura. Não, você decidiu que você desenvolveu autoconfiança. E se você decidiu, você precisa ir com medo mesmo, chorando mesmo. Eu tenho uma mentorada minha que é uma linda, né? Eu falei isso, até acho que citei. A gente estava na aula e eu lancei um desafio ao vivo para elas e elas tiveram que gravar um stories lá, enfim. Ela disse, Fran, eu chorei. Ela ficou muito nervosa. Eu disse, tá tudo bem, não tem problema. Mas tem filtro, vamos lá, vamos secar e vamos continuar. E depois a gente riu, brincou com isso, né? Claro que sei toda essa dureza, a gente estava ali, né, em todo um momento nosso de conexão. Mas quando tem que fazer, tem que fazer. E foi também fazendo isso que agora ela tá conseguindo se manter, trazer com mais frequência. Eu sempre tô dando uma olhadinha eu sempre olho um pouquinho dos conteúdos dos meus mentorados, porque eu gosto sim de acompanhar, de entender qual é a evolução de cada um deles. E agora sim, tá mais fácil de aparecer. O próximo que a gente fez, num outro desafio, já estava bem mais fácil. Já até sei o que eu vou falar. Mas teve que começar com medo mesmo, insegura, chorando. Mas ela foi. Sabe o que vai acontecer com essa psico? Ela vai ter muito mais resultado do que aquele psico que não vai. Por quê? Porque ele não foi. Não é porque um é melhor e o outro é pior. É porque um faz e o outro não. Simples assim. Então precisa fazer. E o primeiro ponto chama decisão. Você está decidida aí a desenvolver tua autoconfiança comigo? Entendendo aqui tudo que você precisa implementar até o final dessa live? As coisas que eu te falei já, você já está conseguindo alinhar, ter tomada de consciência e implementar? Você está aí com o teu caderninho anotando tudo isso? Para você lembrar, você sabe que essa live não vai ficar salva. Anota o que você precisa. E escreve, marca esse momento. Cara, eu decido, hoje é dia 17 de maio, e eu decido agora, de verdade, trabalhar tudo o que eu preciso trabalhar e mais para desenvolver a minha autoconfiança, não só para atender muito bem os meus pacientes, mas para que eu tenha muitos resultados dentro da minha profissão, no que eu quiser fazer. E eu vou fazer, ainda que eu tenha medo. Esse é o nosso mantra.
E precisa. Então, primeiro ponto, decisão. Depois disso, clareza. Como assim clareza, Fran? O que precisa acontecer para que você tenha a certeza de que você realmente está desenvolvendo autoconfiança? O que precisa acontecer? Você precisa conduzir bem uma sessão até o final? Você precisa chegar no consultório conseguindo respirar, sem estar desesperado, ofegante, com a barriga, sei lá, um frio na barriga? O que precisa acontecer para que você tenha a clareza de que você está mais autoconfiante? Mas não é autoconfiante lá no topo, porque a gente não vai estar autoconfiante em uma série de coisas na nossa vida e tá tudo bem. Mas em relação ao que você deseja conquistar, o que precisa acontecer para você dizer, bora, agora eu tô sim autoconfiante, agora eu tô conseguindo fazer essa parada aqui, agora eu tô indo ainda que eu me sinta com medo, ainda que eu tenha, sei lá, vergonha de aparecer, de gravar, enfim. Então o que precisa acontecer? Primeiro você decidir que quero desenvolver. Depois você desenvolve a clareza do que precisa acontecer para eu saber. Então, como é que você vai saber? Como que você pontua para você? Trabalho isso com os meus pacientes. O que precisa acontecer? Pergunta, Vocês dizem que, às vezes me pedem, né? Fran, mas quais perguntas, né? Às vezes eu digo, tá, o que precisa exatamente acontecer para você ter certeza que você conseguiu isso aí que você tá me falando? Para você ter certeza que você atingiu esse ponto exato. Porque nós trabalhamos com coisas subjetivas. Às vezes a pessoa quer ser feliz, quer ser mais feliz. Como que eu sei que a pessoa tá mais feliz? Se ela não me falou o que tinha que acontecer para ela estar mais feliz. Olha as perguntas da psicologia. Olha as perguntas que você precisa trazer para os seus pacientes. A pessoa chega lá e diz, quero estar mais feliz. Legal, vamos trabalhar mais feliz. Aí um dia o paciente diz, acho que eu tô mais feliz. Legal, então tá bom. Então tchau, você tá de alta. Não, o que exatamente precisa acontecer? Porque nós vamos ter que conduzir um processo terapêutico inteiro, pautado nisso, nessas clarezas. E claro, gente, é que eu falo da minha abordagem, tá? E se não tá congruente com a abordagem de vocês, tá tudo bem. Todas as abordagens são extremamente valorosas. Que nós saibamos ser inteligentes o suficiente para simplificar as nossas abordagens para os nossos pacientes. Porque tem muito psico que perde paciente porque não sabe simplificar. Porque deixa tudo técnico demais. Tem muito perfil que não engaja pela mesma razão. Tá tudo muito técnico. Nós estamos falando para leigos, nós estamos falando para pessoas que não estudaram os 5 anos lá que a gente estudou. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Porque certeza que eles estudaram para uma série de outras coisas. Ou tem várias outras habilidades. Mas nós é que precisamos entender como transmitir tudo isso. Isso também nos auxilia no quesito autoconfiança. Quando eu entendo que eu sei simplificar para o meu paciente, que o meu paciente não vai ficar olhando para mim com aquela cara de, não entendi nada. Né? Gente, eu tava brincando com as meninas ainda na mentoria, que eu disse, gente, até o nome das ferramentas às vezes eu mudo. Por quê? Porque eu vou usar um termo técnico para quê? Eu posso brincar, eu brinco muito com os meus pacientes. A gente trabalha muito na brincadeira. Né? A gente ri, inclusive, disso dentro das sessões que eu digo. Veja bem, né? Você veio para um processo terapêutico achando que você sai com coisas mega difíceis daqui, você sai para emagrecer um monstrinho. É uma técnica que eu utilizo com os meus pacientes. E os pacientes, surreal, sensacional. E os meus pacientes saem muito satisfeitos das minhas sessões. Não é à toa que eu trabalho um monte disso dentro do Viver de Psico. Por quê? Porque eu quero que os pacientes das minhas mentoradas saiam tão satisfeitos quanto os meus pacientes têm saído também. Mas sempre foi assim, nossa senhora, tudo lindo, maravilhoso, perfeito, ela é cheia das ideias. Não, eu fui anotando a cada sessão. Mais uma dica pra vocês, extra, bônus. Cada sessão que eu fazia, me surgiam coisas que às vezes eu ficava assim, gente, de onde é que saiu isso na minha cabeça? Que às vezes eu nem tinha noção de onde é que eu tinha tirado. Certeza que de algum lugar, né, que estava ali. Mas eu ficava assim, impressionada comigo mesma, às vezes, com umas tarefas que eu inventava assim na hora. E aí o que acontecia depois da sessão? Ia lá e anotava, fazia uma lista e fui crescendo a minha lista. Com cada uma das técnicas que eu utilizava, com as ideias de tarefinhas, às vezes elaborando ali junto com o paciente, surgiam coisas muito legais, e eu ia anotando. E depois aquilo ali podia ser utilizado para vários outros pacientes. Por quê? Porque a ideia é a mesma, mas ela acolhe qualquer história. E aí fica muito valoroso. Então, primeiro decisão, depois clareza. Se a pessoa diz, quero ser mais feliz, legal, o que precisa acontecer na tua vida para você entender que você tá mais feliz? E de repente a pessoa vai te dizer que para ela entender que ela tá mais feliz, ela precisa, sei lá, poder almoçar em casa todos os dias com a família dela. E você vai trabalhar pra quê? Pra felicidade dela? Que é subjetiva demais, que você não sabe nem onde é que tá? Ou pra auxiliar ela a ter tempo, organizar a vida dela, pra ela poder estar lá todo dia almoçando com os filhos dela. Olha como fica mais fácil você atingir o resultado dentro de um processo terapêutico, quando você tem clareza exata. E isso te dá muito mais segurança. Acho que de tudo que eu vou te falar hoje, essa é uma das coisas mais importantes. Tenha a clareza de exatamente onde você está conduzindo o teu paciente. Porque aí você não fica com medo de errar. E é isso que deixa a gente inseguro. Quando a gente nem sabe pra onde é que a gente tá indo. Como você se sente seguro se você não sabe nem pra onde você tá indo?
Tem que saber para onde você está indo. No máximo que der dentro da tua abordagem com o teu paciente. Mas se o teu paciente chegou para você, ele tem uma queixa. Então, pauta nessa queixa, entenda se é uma queixa real e você tem que levar ele até lá. É simples assim. A gente precisa encontrar o caminho para levar essa pessoa até lá. A pessoa chegou aqui, ela tá aqui com você, ela tá nesse ponto aqui. Ela quer chegar nesse ponto ali. Desenvolva a estratégia que vai fazer essa pessoa sair daqui e chegar ali. É isso que precisa ter de fundamental dentro do processo terapêutico. Simples assim. E quanto mais você simplifica o teu processo terapêutico, mais segura você se sente para atender. Melhor o teu paciente recebe tudo isso, absorve e mais resultados ele tem. E aí fica muito bom. Fica muito valoroso. Deixa eu ver. O Ju botou ali. Gente, inscrições, tá? Quem não tá inscrito pra jornada, lembra de ir lá depois da live no link da bio e se inscrever, porque a nossa jornada começa na semana que vem, tá bom? E eu vou estar com vocês. Não vai ser aqui, tá? Ela vai ser só lá no YouTube e ela vai ser só pra quem tem o link, não é aberta, tá? É só pra quem tá lá na jornada e recebe o link. Vai receber o link lá nos grupos, no e-mail e tudo mais, tá bom? Vou esperar vocês. Deixa eu ver, essas questões da novidade de ser online é algo que está me pegando também. Se expor é um pouco estranho, mas é aquela coisa, o primeiro passo é sempre mais difícil, depois fica mais fácil. É isso aí, Maria, é isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo. É a gente acolher o online, a gente acolher o digital, é a gente acolher o novo mundo, a nova era, o desenvolvimento, né, a evolução das pessoas e trazer isso para a psicologia. Porque a psicologia vem perdendo tanto, ou perdeu por um bom período, justamente por isso. A gente ainda estava num pensamento muito retrógrado, a gente ainda estava meio que lá na idade da pedra na psicologia, enquanto vários outros tipos de terapia evoluíram, né, e foram muito rápidos, jogaram para frente, e a gente foi ficando, e por essa razão a gente acabou tendo uma defasagem muito grande, né. Mas é importante dizer para vocês que nunca houve tanta procura por psicologia como está tendo agora, né, especialmente falando da questão online. As pessoas entenderam o quanto o online facilita e o quanto é valoroso o processo terapêutico online. Eu tenho pacientes meus que disseram, Fran, pode esquecer, eu não volto pro presencial. Tinha pacientes que vinham de fora para serem atendidos. Pensa o tamanho do transtorno, né? Pensa que delícia poder ser atendido online, né? E não precisar estar indo e vindo todos os dias. Quem mora em cidades maiores, por exemplo, olha que delícia para o teu paciente você poder permitir a ele esse conforto de repente não ter que estar andando 1 hora para chegar no teu consultório, mais 1 hora depois para voltar. Às vezes é noite, às vezes ele está cansado, às vezes é perigoso. É diferente da minha realidade aqui. Na minha realidade aqui, 1 hora você roda a cidade inteira e sobra tempo. É uma cidade pequena realmente, mas não é o caso de todos vocês. Então sim, o online auxilia e muito, tá? E faz toda a diferença. Me dá uma dica, qual é o tema do meu primeiro vídeo? Não sei qual é teu nicho, Mila. Me fala o teu nicho que eu penso aqui numa dica pra você. Gente, bora continuar? Decisão, clareza, tá? Aí o que você precisa fazer pra você começar a desenvolver melhor a tua autoconfiança? A gente sabe que os nossos comportamentos, eles reverberam, né? Numa série de coisas. Então, o que você pode fazer pra reverberar? Você precisa reforçar o melhor de você. Mas como que é reforçar o melhor de você? Não é aleatório, não é subjetivo. É você começar a olhar para tudo que você já conseguiu. Então, quando a gente pensa, não, mas acho que eu não vou conseguir viver da psicologia. Tá, mas me conta o que você já conseguiu, então. É para isso que você tem que olhar. Olhe para o que você já conseguiu. Quando você olha para o que você já conseguiu e reforça, o que isso vai te dando de treino mental? Que tu é capaz. Que tu já deu conta de fazer outras coisas lá atrás. Que de repente tu já superou desafios que naquele momento, de repente, eram até maiores para você. Mas você fez, você conseguiu, você deu conta. Mas o que no geral a gente faz? A gente faz uma única tentativa, não dá certo, aí a gente se chicoteia e não faz mais. E acabou. Tipo assim, não, só eu que tô certo no mundo, porque eu fiz uma vez, não deu certo, nunca mais vai dar certo. Né? E tá errado. Então reforce tudo aquilo que você já fez. O que você já conseguiu? O que você já foi capaz? Será que você foi capaz de conseguir um primeiro emprego? De repente, num lugar que você nem imaginou que conseguiria? Será que você conseguiu concluir toda a tua graduação, que de repente você sentia cansaço, de repente você não tinha nem dinheiro, às vezes, para pagar a tua mensalidade, de repente você fazia que nem eu, que às vezes tinha que escolher, não dava para comer lanche todo dia, né? Bora, vamos levar aqui um negócio, vamos dar um jeito que tem que usar isso aqui para tirar as cópias dos materiais. O que você precisou fazer? O que você venceu? Quais foram as barreiras? Eu terminei o meu último ano de faculdade, eu já tinha a minha primeira filha, a Manu. A Manu hoje tem 13 anos, a minha filha mais velha. E eu terminei a faculdade, eu já tinha a Manu. E eu estava morando numa outra cidade, que não é a cidade onde eu tinha começado a minha graduação. Então eu viajava todos os dias. A gente fazia 3 horas de ônibus para eu poder concluir a graduação. Então eu saía da cidade às 5 da tarde e eu chegava em casa de novo à meia-noite. E a Manu era pequenininha, ficava com o meu marido em casa. Eu não via ela daí, né? Eu via ela só um pouquinho ali durante o dia, no horário oposto ao da aulinha dela. E eu ia pra faculdade toda noite. Toda noite.
E eu passava muito mal, eu enjoava muito. Eu sempre enjoei muito na estrada. Aí depois a gente passava muito frio, porque é Santa Catarina, era Lages e Bom Retiro, duas cidades muito frias, muito geladas. Então a gente passava frio, eu e uma colega minha, a gente comprou cobertinha, pra estar de cobertinha, tipo essa aqui que eu tô usando agora. A gente andava no ônibus com aquela cobertinha, nós duas enroladas. Né? Às vezes a gente voltava com fome, às vezes pra casa. Às vezes a gente chegava lá em Lages pra descobrir que não tinha aula, que aí de repente o professor, por um imprevisto, acabou faltando. Né? E tudo isso a gente venceu, todos esses perrengues. Né? Eu tive minha licença maternidade, daí eu demorei, né, atrasou a minha formação, porque a minha licença maternidade foi quase no final da faculdade. Então, o ideal seria que eu tivesse me formado um semestre depois. Mas eu não admitia de jeito nenhum me formar. Eu tava tentando acostumar com a ideia de me formar mais pra frente. A gente teve uma dinâmica de grupo numa aula, que eu nunca me esqueço o nome da prof, que é a Juliana Lima, psicodrama, e a gente fez uma dinâmica lá, e naquela dinâmica eu decidi que eu ia me formar com a minha turma, custasse o que custasse, porque não fazia sentido pra mim me formar com outra turma. Porque eu tava com eles há 5 anos, eles eram muito importantes pra mim. E muitos deles são muito importantes pra mim até hoje, e tenho contato até hoje. E eu não admitia formar com outra turma. Então eu tive que dar mais do que eu podia naquela época, né? Acerca dos trabalhos, provas. Teve um dos professores que não aceitou que eu fizesse trabalho, eu tive que fazer prova. Foi um momento muito doido, assim. E eu tive que botar em dia todos os meus horários de estágio. Eu levava minha filha junto pro estágio, nos dias que era só para cumprir as horas e fazer as anotações. Eu levava ela junto pra supervisão com a nossa orientadora de estágio. E ela ficava lá no colinho da nossa orientadora enquanto eu fazia as anotações e tudo mais. E eu sei que cada um de vocês teve os seus desafios pessoais. Esses são os meus. Você teve os teus. Eu mudei de cidade, né? Eu tinha 21 anos. Mudei de cidade, só eu, meu marido e minha filha, nunca tinha saído de casa. Foram momentos muito doidos, assim. Foi bem difícil. A minha mãe era sozinha, né? Éramos só nós duas, quase que uma vida inteira. Então, foi um momento bem desafiador, assim. Eu lembro de ter noites, assim, ou dias lá nessa outra cidade que eu chorava. Eu chorava de tristeza, de solidão. Tava feliz por ter a minha família, mas também me doía ter deixado a minha mãe, ter todo esse perrengue. Você não tem ali um parente. Vou ali na minha vizinha, vou ali na minha mãe, vou ali na minha tia, vou deixar a minha filha aqui com a avó. Não tinha. Nunca teve, na verdade. A gente sempre fez tudo isso. Mas são os meus desafios particulares. Né? Teve época que eu trabalhava para ajudar a mãe a pagar a faculdade. E assim a gente foi. E tá tudo bem. Mas cada um de nós teve seus desafios. Quais foram os desafios que você venceu para chegar até aqui? Lembra desses desafios. Porque é deles que tu vai tirar também força para desenvolver tua autoconfiança. Quando a gente olha pro tantão de coisa que a gente já fez, a gente diz, uau. A gente olha pra gente e a gente se admira. E é isso que você precisa fazer, se admire por cada um dos passos que você deu, por cada uma das ações que você decidiu implementar. Foram elas todas que te trouxeram até aqui. Foram elas todas que te trouxeram nessa live hoje. E que bom que você veio. Porque eu acredito de verdade que se você tá aqui, é porque você tinha que estar aqui. E eu também. E eu fico muito feliz por isso. E depois que você reforçou o melhor de você, o que você precisa fazer? Você precisa se aperfeiçoar, né? Claro, não tem como. Eu vou só trabalhar aqui as minhas técnicas mentais e tô mega autoconfiante. Não! O que eu falei antes das perguntas? Sim, você tem que se desenvolver. Estude para os teus atendimentos. Mas eu ainda não sei o que é. Então estude perguntas, aperfeiçoe. Se você já tem clareza de nicho, daqui a pouco as pessoas vão começar a vir te procurar por causa do teu nicho. Aí você vai ter uma autoconfiança. Nossa senhora, isso vai lá no céu e volta. Loucura total. Por quê? Porque você vai saber muito a respeito daquilo. Por que é legal essa ideia do nicho? Porque quando a gente tem que saber um pouquinho de tudo, nossa, isso dá um trabalho. E a gente acaba não sendo referência em nada. Mas quando você consegue saber muito de uma coisa, nossa senhora. As grandes referências da história que você conhece, elas eram boas em tudo? Um pouquinho boas em um pouquinho de tudo? Ou elas eram muito boas em uma única coisa? Para pra pensar. E aí? Isso é nicho. Mas isso nós vamos falar lá na sexta-feira, tá? Eu perdi meu pai no início do 4º ano. Voltava chorando. Voltava chorando todos os dias. Mas não desisti. Jane, sensacional. Eu perdi o meu pai eu fazia um mês que eu tinha entrado na faculdade. E bora? Vamos lá? Vamos seguir, né? Sua história parece com a minha. Estudava, engravidei, terminei a faculdade com um bebê, pegava estrada. Que legal, Mila! Olha nós aí, conectada, ó. Com a Jane, com a Mila. Caramba. Só a gente sabe, né? Dos desafios que a gente passou, do quanto que isso doeu, mas também do quanto que isso nos trouxe até aqui, nos fortaleceu. Porque sim, é a nossa história que nos traz até aqui. São também os nossos perrengues que nos trazem até aqui. Eu tenho orgulho de cada um dos momentos que eu vivi, de cada um dos perrengues que eu passei.
Acho que até das cagadas. Por quê? Porque através delas eu também aprendi e tá tudo bem, né? Então quando a gente consegue honrar, respeitar a nossa história dessa maneira, a gente se torna ainda mais forte, né? Olá, Érica. Nossa, minha graduação também foi uma luta. Imaginei que não iria conseguir, mas a persistência, a força de vontade foi maior. Mas foi sofrido. Mas você conseguiu? Olha só. E às vezes ter um consultório lotado, uma agenda cheia, cobrar o preço que você quer pelas suas sessões, o preço justo, também pode ser que seja sofrido no primeiro momento. Mas se você desistir, você nunca vai saber. Não é assim? Se a gente desiste, a gente nunca vai saber. Eu digo, é só na dúvida. Trabalho muito isso com os meus pacientes. Na dúvida, vamos gastar todas as fichas. Todas. Mas assim, ó, é todas mesmo. Porque a hora que você olhar pra trás, você vai dizer, não, eu fiz tudo, mas tudo mesmo. E não deu. Ah, daí beleza, daí você sossega o facho, vai fazer outra coisa. Mas, no geral, quando a gente tenta tudo, acaba dando certo. Acaba dando certo. Por isso que eu trabalho com eles tanto isso. Trabalho com crianças. Pensei em fazer uma apresentação. Se tu tá começando um perfil novo, não tem nada a respeito de você, bem legal, Mila. Vai lá, faz uma apresentação sem termos técnicos, assim, dá uma ideia geral do que você quer usar nesse perfil para contribuir com as pessoas, tá? E fica bacana. Pode começar assim, se você não fez nenhum vídeo de conteúdo ainda, dá pra você trazer, tá? E fica legal. Eu acho maravilhoso. Eu gosto muito dos perfis das psicos que trabalham com crianças, é muito legal. E tu tem uma filha de 14 anos, tamo junto, a minha acabou de fazer 13, agora em março. Que legal. A abordagem quando tá na dúvida? Qual que é teu livro de cabeceira? Bru, vai pensando aí, Bru. Mas espera, sexta-feira a gente vai ter nicho, acho que vai te ajudar também, tá? Porque as dicas do nicho, elas também vão te ajudar a ter um norte aí nessa questão da abordagem, tá, gente? E às vezes assim, ó, a gente gosta um pouco de tudo e quer um pouco de tudo, mas tem coisa que a gente vai ter que decidir, tá? É tipo casamento, né? Ah, eu gosto de 2, mas não vai dar, vai ter que casar com um, escolhe um. Escolhe um. Ah, mas se depois não der certo, aí tu troca. Porque às vezes a gente fica naquela coisa, usei um exemplo bom, né, gente? Pelo amor de Deus, tomara que meu marido não esteja assistindo a live agora. Tragédia. Não deu certo, troca o marido. Pronto, tá tudo certo. Não precisa ser sentença, tá? Nem nicho, nem abordagem. Daqui a pouco a abordagem não fez mais sentido pra você. Acabou, ó, bora, vamos trocar então. Pelo menos você testou, experimentou, a gente sai daquela angústia, né, daquela pulguinha atrás da orelha ali. Muitas apostilas, fiz TCC falando de violência doméstica e sofrendo também luto de uma separação abusiva. Olha isso, gente, olha aí, viu? Tá vendo tanto de desafio que vocês passaram? Vocês passaram todo esse perrengue e vocês não estão ainda com as agendas lotadas? Não é possível um negócio desse. Como é que pode isso? Bora? Que já demorou. Duvido que vocês não tenham todos os recursos que vocês precisam aí pra desenvolver isso aqui. Tem que ir com tudo, tá? Esse é o alinhamento. E a Erika tá rindo ali. Bora? Vamos lá, o Juliano, ó, me espiando ali. Não, mas amor, não falei de você, é outros maridos, né? Nada a ver aqui com nós. Gente, depois do se aperfeiçoar, então, lembra de se aperfeiçoar, estude sim. E quanto mais você consegue ter clareza do teu nicho, melhor, tá? Aí sabe o que você tem que fazer pra desenvolver autoconfiança? Você tem que parar de se comparar com os outros, ficar nessa historinha de palco e bastidor. O que é palco e bastidor? Você olha pro teu bastidor aquele dia que você tá se sentindo ó do borogodó, você tá uma tragédia, você parece que você não sabe nada, você tá se sentindo a fraude na psicologia. E você vai lá e se compara com aquela psico, que já tá, de repente, tá bombando nas redes, e tá lá com a agenda dela lotada, e ela tá toda arrumada, e você diz, eu sou uma tragédia, né? Eu não mereço mesmo ser psicóloga, eu não vou mais fazer isso aqui na minha vida, né? E você fica lá, se chicoteando. Não faça isso. Não sinta pena de você. Se tem um sentimento horroroso que a gente pode ter pela gente, é pena. Ai, tô com peninha de mim, ai, coitadinha de mim. Não sinta pena de você. Entre em ação. Para que esse sentimento fique longe, vá embora. Quanto mais em ação você entra, mais resultados você tem. Mas o que a gente faz? A gente pega o nosso pior e compara com o melhor do outro. Enquanto você pega o teu pior e compara com o melhor do outro, você tá sempre perdendo. Então alinha essa história de palco e bastidor e entenda que aquele que já tá no palco, ele também esteve no bastidor. Que hoje, exemplo bem simbólico, mas se hoje eu venho aqui e abro uma live para vocês... Eu só faço isso porque um dia eu decidi, no perrengue, desesperada, vermelha, com vergonha de mim mesma, gravar o meu primeiro vídeo. Que ficou uma tragédia. Mas eu gravei. Mas foi só por isso, lá, por causa daquele bastidor, que hoje eu venho aqui e consigo abrir uma live e amo estar aqui com vocês. Que é um perigo até que eu vou ficando, né? Gente, vocês ficaram 2 horas comigo na live sexta-feira, vocês são tudo doido, né?
Ficamos 2 horas em live sexta-feira, vocês acreditam nisso? Agora já vai ter gente fugindo aqui da live. Ah, não, vai falar 2 horas, eu vou embora. Mas é pros fortes mesmo. Eu quero que só os fortes sobrevivam aqui comigo. Sabe por quê? Porque são esses que vêm aqui pra uma live de, às vezes, 2 horas e ficam, que são os determinados que vão fazer a diferença dentro da psicologia. São esses nomes que eu quero na psicologia. Aquele que dá uma afrouxadinha, não. Aquele já, né, tá tudo certo. Pode ir embora, tá tudo beleza, não tem problema nenhum. Mas, pau que bastidor vai acabar com você, tá? Então, cuidado. Se você tá olhando pro melhor do... Ai, nossa, exemplo, simbora. Ai, nossa, a Fran já tem agenda lotada. Ai, acho que é impossível, né? Aí você lembra que a Fran chegou sem ter 50 centavos no bolso pra comprar os móveis do consultório. Que comprou na Americanas parcelado em 12 vezes. Aí você, opa, entendi. Que esta mesma Fran chegou neste mesmo consultório a faturamentos próximos de 20 mil reais. Por que que ela abriu mão? Por quê? Porque, gente, dá pra ganhar muito bem. Mas eu já não tinha mais vida fora do consultório, praticamente. E aí eu preferi reduzir o meu retorno financeiro em prol de ver os meus filhos crescerem, porque senão eu só absorvia, vem, paciente. Eu saía, teve dias de eu sair do consultório 2 horas da manhã. Vocês têm noção que é isso? É uma louca da cabeça, trabalhando, porque eu não queria deixar ninguém sem atendimento. Quer ver quando a pessoa diz, não, mas tem que ser você. Mas eu só quero se for você. Aí você não sabe o que você faz, você chora, você abraça o paciente, porque não sei, tem horas que eu não sei se eu agradeço, se eu choro. Né? Isso acontece comigo hoje aí na minha agenda. Não, mas olha, eu tenho por meses eu não vou abrir a minha agenda agora, eu só tô com os pacientes que já estão comigo, explico com todo o meu carinho, toda a minha atenção. Não, mas a gente vai esperar porque a gente só quer se for você. Aí você fica. Agora eu comecei a indicar eles para as minhas próprias mentoradas. Né? Por quê? Porque se é pra eu indicar, eu vou indicar pra quem eu ensino, né? Mas com toda a certeza da vida, elas já estão bem faceiras aí já, colhendo alguns frutos dos meus pacientes. E é bom, porque eles gostam, porque eles já vêm, porque querem a minha forma de atender e tal. Então eu digo, olha, mas eu tenho as minhas mentoradas que me ensinam, tá. E aí a gente vai fazendo aí todos esses direcionamentos, né? Pau que bastidor, tá? Cuidado, se pergunte aí se você não tá comparando o teu pior, aquele teu dia de pijama, com aquela mulher toda bonita lá nas mídias sociais, arrumada, no salto alto, toda produzida, tá? Eu choquei, nunca fiquei 2 horas numa live, sinal que você me conquistou. Que bom, Érica, eu fico muito feliz que eu consegui conquistar você, viu? Muito obrigada por ficar, que bom. Ai, Jesus, me formei em dezembro de 2020, amanhã tem entrevista em uma clínica sentindo aquele frio na barriga, bora! E vai com tudo no carão. Aí amanhã é a Lê, né, acho que é. Tu usa a técnica que eu vou te passar aqui já, tá? Aí você vai usar, aí você vai chegar lá mais no carão, assim, ainda mais, tá? Vamos lá. Depois do palco bastidor. Gente, filtro opiniões, tá? O que eu quero dizer com essa história do filtro opiniões? Quando a gente fala de insegurança, de resgatar a nossa autoconfiança, a gente tem que dar uma atenção especial, ou ter um cuidado especial com aquilo que a gente escuta. Né? Por quê? Porque tem muita fala que a gente escuta e absorve, a gente não filtra, a gente absorve e isso vem e reforça a nossa insegurança. Exemplo, quando eu cheguei aqui, eu já tava com medo, né? Vai que não dá certo, sei lá, vai que as pessoas não vêm, não me procuram, não sei. Aí, já pensando assim, vai que, né? Porque a gente sempre tem aquela pulguinha do vai que não dá certo. Daí, eu escutei que realmente não dava certo, que não dava certo aqui. Que aqui não tinha jeito, que aqui eles não conseguiam cobrar, que as pessoas aqui não iam. Eu lembro com muito detalhe o dia que eu ouvi de alguém que disse assim, homem aqui não vai em psicólogo. Porque aqui é cidade pequena, os homens não sei o que lá, homem não vai. Aí teve um dia no meu consultório, que foi por coincidência mesmo, mas teve um dia que a minha agenda estava de cima e embaixo, só com homens para atender naquele dia. Sabe aqueles momentos da tua vida assim que tu olha e te dá um orgulho, assim, te dá um negócio dentro do teu coração que você nem acredita que você fez o que você fez? Foi isso que eu senti naquele dia. Né? Porque eu olhei e disse, caraca, pode um negócio desse? Né? Mas aqui é uma cidade que o homem não vai na terapia, aqui as pessoas não vão pra terapia, mas as pessoas não só daqui vinham, mas vinham as de fora também. Olha isso. E aí, isso acontece quando a gente filtra opiniões. Ou, se tu não sabe filtrar, aí tu nem escuta. Aí tu faz como eu fiz lá no começo. Eu nem ouvia. Eu fingia que eu era surda. Em vários momentos para fazer a psicologia prosperar, eu fingi de boba. De boba, de surda, de cega, de muda. Tinha coisa que eu não respondia, não precisava responder. A gente tem que pensar muito bem o que merece a nossa resposta. São muito poucas coisas na vida que realmente merecem. E quanto mais a gente consegue filtrar, mais resultados a gente tem.
E sim, vai ter aquela colega que vai torcer o nariz, vai ter aquele psico que vai dizer que você não deve aparecer, vai ter aquele que vai dizer que você não pode fazer dancinha no Rios. E eu tô aqui pra te dizer que você pode fazer qualquer coisa que você queira, desde que você mantenha o que o código nos pede e o respeito com os teus pacientes. E se você pode trazer um conteúdo massa fazendo dancinha e você gosta, tá tudo bem. Se você acha que o teu paciente conecta, isso é valoroso, é engraçado, é até divertido, tá tudo bem. Se você acredita que você pode contribuir com a psicologia, com todos nós, com a nossa classe, trazendo o teu marketing, o teu conteúdo e descontraindo um pouco a psicologia, que ótimo. Faça. Faça mesmo. Porque nós precisamos disso. A gente tem que sair do pedestal com a psicologia. Nossa, é psicologia. Psicólogo não pode fazer nada, né? Porque psicólogo tem que ser perfeito. Mas a gente não é. E se a gente não é, que a gente coloque as nossas imperfeições também em prol da sociedade. Porque isso nos torna seres reais. E as pessoas querem se conectar com seres que são reais. Simples assim. E aí muda tudo, tá? Bora, falta o consultório? Vamos que vamos, deixa eu ver. Me comparo direto com psicos com 5 anos a mais de clínica. João. Posso com um negócio desse? Se tivesse uma chinela aqui agora, eu te julgava no João. João, brincadeira essa parte, tá? Mas é isso, a gente faz isso mesmo, né? Mas agora com essa fala, lembra, tá? Lembra. Cara, tu acha justo? Né? Sabe o que tu vai pensar, João? E vocês que estão aqui na live comigo? Você vai usar esse comparativo, ó. Quando você estiver se comparando com gente que tem mais tempo de clínica do que você, tá com mais resultados que você vai pensar assim, ó. Se você pegasse agora uma criança de 5 anos e uma criança de 10, tá? Você pode exigir que essa criança leia, sei lá, um parágrafo inteiro, no mesmo tempo que a criança de 10 vai ler? É justo você fazer isso com essa criança? Você se sentir bem fazendo isso com essa criança? Duvido. Mas a gente faz isso com a gente. Tá justo? Se sente bem agora? Não tem como. Sabe por quê? Porque se uma pessoa tá no 10º degrau da escada, ela vê coisas diferentes daquela que tá no degrau 5. E não é porque que tá no degrau 5 é pior. É porque talvez ela ainda não teve o tempo suficiente para caminhar até o 10º. Simples assim. Então, cuidado. A gente não obrigaria a criança de 5 anos a ler na mesma velocidade que aquela de 10. Porque seria injusto, seria maldoso da nossa parte não compreender o tempo dessa criança. Mas, de quem que a gente não compreende o tempo? Tcharam! O nosso, né? Olha o João lá não compreendendo o tempo dele. Olha o João lá. E eu entendo, a gente quer também trazer os pontos de melhoria. E às vezes por isso a gente se compara. Mas aí não compare. Aí se inspire. Aí modele aquilo que você acha que é valoroso, tá? Bem melhor? Faz muito sentido, João? Então só vai. Só usa e vai. Perfeito. Show, Lê. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos? Bora. O que mais? Filtra opiniões. Beleza? Ah, tá. Abandone o chicotinho. Esse é um outro ponto fundamental, tá? Pra vocês desenvolverem aí acerca da autoconfiança. Ai, porque o paciente ligou e não agendou. Ai, porque o paciente ligou e não veio. Ai, porque o paciente falou que não vai mais poder vir. Ai, porque o paciente veio pra uma sessão e não veio mais. Ai, nossa, tudo é culpa tua. Você é a pior pessoa do universo, o pior psico que pode existir. Abandona o teu chicotinho da vida. Eu tenho uma gaveta especial no meu consultório, onde todos os meus pacientes têm a oportunidade de depositar o chicotinho da vida deles. É muito bom. E por isso eu trago... Nas lives eu tô trazendo uns recursos bônus, né? Que eu uso com os meus pacientes e com as minhas mentoradas. Abandona esse chicotinho da vida pra onde? Tá fazendo o que com esse negócio aí? O que adianta você ficar dizendo que a culpa é tua nesse sentido? A culpa tem que ser tua quando fala de resultado. É assim, ó. Ai, não consegui porque as pessoas não vêm. Não é porque as pessoas não vêm. É porque tu não tá fazendo o que precisa fazer para as pessoas virem. Aí é culpa tua. Mas às vezes não é culpa tua quando a gente fala de atendimento, ou porque a pessoa veio, não foi. Porque o que acontece? Eu ouço muito na mentoria, mas daí se a pessoa vier só uma vez. Tá, mas se ela vier só uma vez a gente vai compreender, vai entender, vai aperfeiçoar, vai melhorar pro próximo. Acabou! Não adianta ficar remoendo. Você remoe pra quê? Você não ensina os teus pacientes a pararem de remoer? Você precisa aprender também. Então abandona o teu chicotinho. No que você tá usando o chicotinho aí? Ai, tentei o consultório, não deu certo. Ai, acho que não vai dar certo mesmo. Ai, não consigo cobrar o preço justo. Gente, vai ter live de precificação, hein? Vamos falar de preço justo, acho que é quarta-feira, hein? Se eu fosse vocês, é sério, eu não perdi nenhuma dessas lives. Porque eu tô trazendo tanto conteúdo ali pra vocês que nem eu acredito que eu tô trazendo tanto conteúdo pra vocês lá de dentro do nosso Verde Psico, tá? Então não percam, por favor. Especialmente quem tem problema aí com precificação. Precificação, nicho, enfim. Depois eu falo pra vocês ali a programação da semana. Mas... abandona o teu chicotinho da vida. Mas pra você abandonar, você primeiro tem que se perguntar, no que eu tô usando esse tal desse chicotinho da vida aqui?
em relação a ver a psicologia em relação aos meus atendimentos, tá? Ah, mas o paciente não falou. Ah, mas o paciente... Não, calma, pá, respira. Abandona o chicotinho. Faz as falas com você acerca do que é que tá rolando aí nessa vida. E depois disso você trabalha pela solução. Não é se chicoteando que você resolve o teu problema. Muito menos o problema do teu paciente. Não é se chicoteando que eu sinto medo, eu sou insegura, eu não consigo, que você resolve a tua insegurança. E quanto mais você reforça a tua insegurança, mais essa é a tua realidade. Não é assim que funciona? Nosso cérebro não trabalha por comandos? Tu fica dando pra você o tempo todo comando de insegurança. Não consigo, não vai dar certo, tô com medo. O que teu cérebro vai te devolver? Vai devolver aquilo que tu tá pedindo. É tu que tá dando esse comando pra ele, acreditando nesse comando. Então, cuidado, abandona o teu chicotinho da vida, sem vitimismo. E aí, cuidado com a tua leitura acerca das coisas que acontecem. Por quê? Porque quando a gente... Tem uma frase muito bacana que eu gosto, que ela é da Marla de Queiroz, e diz assim: pensamentos são lugares, escolha aonde você quer estar. Nos teus pensamentos você está aonde? Você já parou para pensar? Nos teus pensamentos em relação à psicologia, você está aonde? Nos teus pensamentos em relação aos teus atendimentos, você está aonde? Vou exemplificar para você. Vamos supor que você decidiu fazer uma palestra. Sei lá, 50 pessoas vão assistir a tua palestra. E aí, você tá inseguro demais da conta para fazer essa palestra. Você tá desesperada lá nessa palestra. E aí você entra, pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar. Aí você entra nessa palestra e você tá pensando que as pessoas não vão gostar, que vai ser... tua abordagem é TCC. Deixei transparecer. Sim, é sim. É a Quinha? É sim, TCC, gente. Pra quem não sabia, que eu tinha falado na semana passada, né, mas hoje eu não falei. Pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar. Aí você tá lá pra fazer a palestra, tá? E aí o que acontece? Você tá insegura, você tá com medo, você tá achando que as pessoas não vão gostar, ou seja, você nem tá confiante em relação ao teu conteúdo e beleza. Aí vamos supor que você começa a tua palestra. E você tá lá falando, enfim, e a tua palestra tá lá, e você começou a falar, e você é tipo a Fran, assim, que você começa a falar e você não para mais. Especialmente quando é pra levar conteúdo pras pessoas. E você quer levar, que às vezes não tiver alguém pra frear, você vai, daí esquece de voltar. E aí você começou a falar, e você se empolgou, e começou a trazer um monte de coisa e tal, e a tua palestra atrasou um pouquinho pra terminar. De repente era uma palestra de 1 hora e demorou um pouquinho mais. Aí, alguém puxa o celular, alguém que tá lá te assistindo puxa o celular, começa a mexer no celular. Aí mais uma pessoa puxa o celular, começa a mexer no celular. Pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar. Aí nessa hora você tá pensando, meu Deus, pela tua insegurança, meu Deus do céu, olha ali, ó, eu tenho que terminar ligeiro isso aqui, porque as pessoas já estão mexendo no celular, porque as pessoas já estão ficando impacientes, porque as pessoas já querem ir embora, porque o conteúdo não tá bom, porque não tá legal, porque eu tô errando, porque sei lá, não tô conseguindo prender a atenção dessas pessoas. É ou não é? Porque a gente corre um sério risco de pensar assim. Por que a gente tá pensando assim? Por causa da nossa insegurança, né? A gente tá achando que as pessoas não estão gostando, e aí eu vou agir de acordo com aquilo que eu penso que o outro tá pensando e sentindo a meu respeito. Não a respeito daquilo que de verdade é. O que eu quero dizer com isso? Que, talvez, essas pessoas, o que eu falei? A tua palestra atrasou um pouco. Talvez essas pessoas possam estar pegando o celular nessa hora e mexendo nele pra dizer, ó, fulano, só pra avisar que eu vou atrasar um pouquinho, porque a palestra aqui tá tão boa que eu não quero sair antes. Pode ou não pode estar acontecendo isso? Porque eu não disse que as pessoas estavam no celular o tempo inteiro. Mas elas pegaram o celular em algum momento. Só que nós, às vezes, com a nossa insegurança, me incluo, porque sim, já me senti insegura várias vezes. Acabamos pensando que as pessoas não estão gostando. E o que vai acontecer? A gente vai devolver a altura, né? Se eu acho que as pessoas não estão gostando, eu quero terminar rápido, eu quero terminar correndo. Não sei se vocês já perceberam. Eu nunca tenho pressa de terminar as lives. Uma, porque eu adoro estar aqui nas lives com vocês. Adoro mesmo, de verdade. E outra porque eu acho que, cara, quem não tá gostando tá beleza, não tem problema. Eu amo as mídias sociais por isso. Porque quem não quer ficar só não fica. E tá tudo bem. Ou de repente a pessoa já não pode mais ficar, também tá tudo bem. A gente compreende, respeita, entende, tá tudo certo. E na vida, e nessas decisões, e nesses pensamentos, a mesma regra se aplica, tá? Então, fundamental que você lembre que pensamentos são lugares, você precisa sim escolher onde você quer estar e aonde você está acerca da tua autoconfiança. Essa é a pergunta fundamental que você precisa se fazer, tá? Na tua autoconfiança em relação aos teus atendimentos e as ações que você implementa acerca do teu viver de psico, tá? Eu não tinha visto a Ellen lá, que a Ellen tinha colocado também no YouTube, né?
Ele tava com a notinha baixa lá, de autoconfiança. Tomara que ela aumente agora aqui, com essas dicas, desenvolvendo tudo isso. Gente, e tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, não é agora que você, nossa, escutei tudo isso, nossa senhora. Não, isso aqui tudo é pra você implementar, isso aqui é tarefa, isso aqui é ação. Isso aqui é implementar todo dia. Não é um dia que eu tenho a tomada de consciência e uau, tô mega autoconfiante. Não. Estudar é todo dia. Se desenvolvendo isso aqui é todo dia. Tomada de consciência é todo dia. Abandonar chicotinho é todo dia. Não ficar comparando o teu bastidor com o palco do outro é todo dia. Todo momento em que você sente que você está trazendo uma ação contrária ao que você precisaria para reforçar a tua autoconfiança, você precisa entrar em ação para melhorar, para modificar. Tá? Não tem muito para onde a gente correr nesse caso. Dito isso, nossa penúltima ação, depois eu já passo a última e vocês vão ganhar a tarefinha e acabou, tá bom? Nossa penúltima ação, acabou não, que devolver as perguntas de vocês ali. Penúltima. Calha aquela vozinha que mora dentro da tua cabeça. Sabe aquela lá? O diálogo interno nosso, aquele do mal? Pois é, ele mora ali. Fala tanta bobagem pra gente. E sabe o que mais me irrita? A gente sabe que ele tá falando bobagem, pois a gente vai lá e acredita. Pode um negócio desse pra você? Não, que eu fico doida da vida aqui. Mas o nosso diálogo interno, ele tá ali, ele mora ali. Ele mora dentro da nossa cabeça, olha que doido. E aí, sabe o que acontece? Ele fica falando um monte de bobagem pra gente. O que teu diálogo interno fala pra você? Né? Não vai conseguir? Difícil? Não. Pacientes não vão vir. Não vai conseguir cobrar o preço justo pela tua sessão. Você não vai se expor porque você não consegue, você tem medo, você tem vergonha. Não vai dar certo pra você. Não dá certo pra todo mundo, menos pra você. Que se você sair, você não vai prosperar, que é muito instável, que talvez você não tenha dinheiro pra pagar as suas contas. O que teu diálogo interno te fala? O meu fala muitas coisas pra mim também. Eu sempre tô com algum projeto novo. Meu diálogo interno sempre tá ali, querendo me sabotar. Dizendo, não. E o que você precisa fazer nessa hora? Você precisa nocautear ele. Nocautear. Você já encontrou meios de nocautear o teu diálogo interno? O que você pode usar aí pra nocautear ele? Pra fingir que ele não tá nem ali? Eu finjo que o meu não tá nem ali. Eu discuto, eu xingo, eu digo, vai pra aquele lugar lá, não quero nem te ouvir agora. Usa aquilo que faz sentido pra você, tá tudo bem. Cada um de nós, dentro do nosso perfil, vai encontrar os seus recursos. Mas quais são os teus recursos pra calar esse crítico interno ou pra trazer uma fala mais valorosa pra ele? Pra ensinar ele a te falar outras coisas. Fundamental. Que você primeiro entenda o que ele tá te dizendo, pra depois você buscar os meios de fazer com que ele fique calado nesse assunto. E que ele te fale outras coisas que sejam mais valorosas. Fundamental, tá? Cale o teu crítico interno, mas primeiro se pergunte o que ele tá falando pra você. Se ele estiver te falando coisas boas, escute. Aumente o volume dele. Se ele estiver dizendo, você é incrível, você é extraordinária, você é uma psico que vai fazer diferença na vida das pessoas, bora, vai lá, você consegue sim, entre em ação. Porque, gente, pensamento positivo não resolve, tá? Ele é bom. Por que ele é bom? Porque ele é o nosso primeiro impulso pra ação. Mas só pensar positivo não vai rolar. Você tem que pensar positivo e agir. Esse é o milagre. Às vezes a pessoa diz, mas pensamento positivo faz milagre. Eu digo, aliado à ação, faz. Só ele, não. Não tem como. Então a gente precisa ter essa clareza. Cale o teu crítico interno. O que essa vozinha do mal tá falando pra você, tá? E aí, sabendo do que ela tá falando pra você, você começa a trabalhar no quais são as formas que você vai utilizar pra nocautear tudo isso, tá bom? E dito isso, depois de você entender o que o teu crítico interno tá te falando aí, o teu diálogo interno, tua vozinha do mal dentro da cabeça, entrar na nossa última ação. Mas antes, deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Meu marido escutou comigo uma live sua da semana passada e me disse, você fala muito, mas essa da live fala muito mais que você. Ai, já ouvi tanto isso, Maristela, falando de você. Ele amou ver a tua inspiração e me motivando. Ai, que lindo, eu fico muito feliz. Gente, quando é pra falar, eu falo mesmo. Eu gosto muito de falar. As pessoas acham que psico não fala, né? Coitadas dessas pessoas, né? Só porque não me conhecem. Na minha mentoria, eu falo muito. Eu fico muitas horas em aula com as minhas mentoradas, com o maior prazer. Elas têm que separar no mínimo 3 horas para ficar comigo uma vez na semana. A gente passa pelo menos umas 3 horas juntas. Quando a gente tem dias de implementação na mentoria, a gente passa 5 horas juntas. A gente teve um dia de implementação nesse sábado, que eu ajudo, boto a mão na massa junto com elas e tal. E a gente treina, desenvolve habilidade, cria headline, perguntas, um monte de coisa. Eu fiquei com elas das 8 da manhã até a 1 da tarde. A gente ficou junto ali. E é uma delícia, a gente não sente passar, é surreal. As aulas de atendimento, misericórdia. A gente fez 4 horas e pouco de aula numa semana e mais 4 e pouco. A gente teve quase 9 horas de aula só sobre atendimento.
só ajudando as minhas mentoradas a se desenvolverem na habilidade de atender cada vez melhor, para terem cada vez mais resultados, desenvolvendo na habilidade de perguntar. E foi surreal, assim, acho que de todas as aulas, foram as que elas mais gostaram e mais trouxeram feedbacks ainda mais valorosos, porque sempre vem feedbacks muito valorosos. Então, Maristela do céu, seu marido não errou. Tamo junto. Agora não dá pra nós duas parar pra conversar, né? Porque se nós parar pra conversar, acabou. Vamos ficar o dia inteiro nós duas tagarelando, bem felizes da vida. Quem pediu da abordagem ali? Preciso urgentemente da live de quarta? Quem que é a Dai? Dai, tamo junto quarta. Tamo junto. É quinta? Ah, é quinta de precificação? Ai, Natália do céu. Depois vamos confirmar então pra vocês, tá? Mas, gente, toda a programação das lives tá ali no feed, tá? E tem lá nos grupos de WhatsApp também, pra quem já tá na jornada. Quem não tá na jornada, vai pra lá. E se você se inscreveu pra jornada, não tá nos grupos do WhatsApp, tu vá lá pro grupo de WhatsApp que eu tô te esperando lá, pra não perder nada, tá bom? Deixa eu ver, cadê? Eu não vi ali o que o Ju respondeu. A mentoria independe da abordagem, serve pra todos. Pra todas, tá, gente? A minha mentoria é pra todas. Inclusive, eu tô com uma mentorada minha que é da psicanálise. Gente, que coisa mais linda a gente tornar a psicanálise mais acessível para as pessoas. Hoje ainda ela me mandou um vídeo, foi muito bonito. Porque eu disse pra ela mandou, Fran, mas trabalho com a psicanálise. Às vezes ela vem pras lives também, capaz de ela tá aí. Né? Mas como é que eu vou fazer isso, não sei o quê. Daí, enfim, dei todos os alinhamentos pra ela, acerca de como fazer o nicho e tudo mais, né. E aí logo em seguida ela já começou a mandar os conteúdos. Eu disse, cara, olha que coisa linda. Fez rios, já fez 2 vídeos pra página dela. Tá uma coisa linda de se ver. Então sim, pra todas as abordagens, tá. Mas gente, as inscrições da mentoria, elas não estão abertas, tá. A gente vai abrir mais pra frente, tá? Por hora, o foco é aqui, ó. É a gente trabalhar aqui no conteúdo gratuito e eu ajudar vocês a crescerem também muito aqui, beleza? Quero fazer mentoria com você! Mari, vai ser uma honra receber você na mentoria, viu? Vai ser uma honra, com certeza, tá? A gente vai abrir final do mês, tá, gente? As inscrições. Vamos preparando aí a cabeça de vocês. Depois da jornada, a gente abre inscrições, tá? Eu quero que vocês acompanhem tudo. Sabe por quê? Porque eu quero que quem vem pra mentoria comigo venha tendo a certeza do que vai encontrar. Venha tendo a certeza de que já ganhou muito só com conteúdo gratuito, é pra ter a noção do que vai ganhar lá no conteúdo pago, tá? É isso. Isso aqui é só o meu conteúdo gratuito pra vocês. Imagina lá o que a gente tem na mentoria. Então, vai ser uma honra, com certeza, receber quem quiser estar lá. Mas só final do mês, que a gente vai abrir. Deu um aviso pra vocês, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Trabalha com psicanálise? Ah, show! É a Quinha, né? Show, show. Gestalt terapia entrando na área! Quero você como minha mentora! Bora, Érica, vamos lá! Eu tenho um paciente que é da Gestalt, um mentorado que é da Gestalt também. Uma delícia, gente, uma delícia, meu Deus. Muito massa. Deixa eu ver. Vamos que vamos. Travou aqui meus comentários, né? Agora voltou. Gente, bora lá? Última, então? Essa daqui vocês precisam... Ai, o ciúme! Tá com ciúme, Natália? Não fica, não fica. Que eu tenho amor pra todas, tá? Pra todas as minhas mentoradas. Todas, 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 todas. E a gente dá tanta risada, a gente se diverte tanto. Eu tenho uma turma pra fechar agora no sábado. Já estamos tudo sofrendo, né? Estamos tudo assim. Eu mandei hoje pra elas. Eu disse, eu quero todo mundo lá. Aí teve uma que mandou, se eu não for, você remarca, né? Pra, tipo, não acabar, né? Eu disse, não, senhora, eu quero você lá. Se não for, vou te buscar em casa de chinelo. Detalhe que eu tô em Santa Catarina, ela tá lá em São Paulo, mas tudo bem. Mas é muito gostoso, gente. Eu sou suspeita pra falar, né? Nem vou ficar falando muito. Estudante de psicologia, 6º período. Amanda, que show que você já tá aqui, viu? Ó, mentalidade de sucesso aí pra você. Já tá alinhando. E a hora que você sair, você já sai bombando da tua formação. Vai ser bem legal. Formei na abordagem psicanalítica, depois migrei pra TCC quando fiz neuropsicologia. Adoro neuropsicologia. Que show, Mari. Vamos que vamos. É isso, tá, gente? Às vezes em algum momento faz sentido, depois a gente entende que talvez não era aquilo. Às vezes a gente também se influencia muito pela abordagem dos nossos professores. E nada de errado, porque naquela hora eles são a nossa inspiração mesmo. E a gente acredita que faz sentido. Aí depois a gente vai entendendo que talvez não conecta tanto com o nosso perfil e aí a gente modifica, tá? E tá tudo bem. Última então, pra gente encerrar daqui a pouquinho a nossa live, que hoje, Jesus amado, pensei que nós ia só até as 11, olha aí nós, ó. Falei que eu ia fazer uma live mais curta, mas não, menti. Nesse caso eu menti, gente. Misericórdia. Última. Para autoconfiança. Agora, o que a gente falou um pouquinho antes, né? Dos nossos comandos mentais. E a gente sabe que o nosso cérebro entende tudo isso, entende os nossos movimentos, ele não tá alheio ali aos fatos. Então, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente dar uma enganada nele, né? Como assim, Fran? Que história é essa? Uma enganar? Sim, a gente vai dar uma enganada. Eu ensino os meus pacientes a darem uma enganada no cérebro, assim. A gente brinca com isso, deixa leve, a gente, viu? Vamos dar uma enganadinha nele, assim, ó. Assim, você dá uma enganadinha nele. Como que a gente engana o nosso cérebro acerca de autoconfiança? Pensa comigo. Postura
e tom de voz. Vou te explicar. Pensa só que um paciente chega pra você. E aí, o teu paciente chegou e diz assim... enfim, vai falando a queixa dele lá. E aí você diz assim, sim, não. A gente vai, então vamos trabalhar isso, né? Vamos encontrar caminhos, né? Vamos encontrar aqui alguns recursos, né? Tudo bem, é um perfil, gera um tipo de sensação em você. Agora, se o paciente chega pra você e você diz, não, super te compreendo, e sim, a gente vai fazer tudo o que a gente precisa fazer aqui dentro do processo terapêutico para que você tenha os melhores resultados. Só nessa fala simples. Já fica ou não fica diferente? Se eu falo pra você, não, porque eu acho que, né, você precisa desenvolver autoconfiança, porque eu acho que a autoconfiança é importante, né, pra gente ter resultado e vai fazer a diferença pra você, né? Quanto mais autoconfiança você tem, melhores seus resultados, mais você consegue trazer coisas diferentes. Já não dá um ruim na gente? Postura e tom de voz. Como que eu falo aqui pra vocês? Bora desenvolver essa autoconfiança. Bora implementar essas ações aqui. Bora entender que tipo de comando você tá dando pro teu cérebro, porque ele tá respondendo pra você. O que isso gera? Postura e tom de voz. Como que tá a tua postura e tom de voz? Não ouvi a última. Postura e tom de voz. Aqui, Érica. Postura e tom de voz. É a nossa última ação. Como que você tá em relação à tua postura e ao teu tom de voz em relação aos teus atendimentos. E quando eu falo tom de voz, gente, não é que você tem que sair gritando e falando bem alto. Mas é falar, às vezes, com firmeza, com toda a clareza. Vocês observaram, eu gosto muito de falar, de verdade. E eu gosto muito eu gesticulo muito, eu falo mais alto, eu realmente trago uma postura mais forte na minha comunicação. E essa é a minha, muito conectada com o meu perfil. Mas se eu trago aqui tudo mais assim, eu mais encolhidinha, eu mais abaixadinha, eu falando bem baixinho, e eu olho pra cá, e olho pra lá e abaixo, passa uma sensação diferente pra vocês na hora. Mas aonde que eu fico? Eu fico aqui, eu olho dentro do teu olho, que eu vou aqui nessa câmera, eu olho dentro do teu olho. Porque eu quero que você enxergue aqui dentro do meu a segurança que eu tenho no que eu tô falando pra você. Postura e tom de voz. Dos mais importantes recursos para você enganar este amigo aqui, que é maravilhoso, sensacional, extraordinário, mas que também nos sabota uma série de vezes, acerca de autoconfiança. Por quê? Porque quando o teu cérebro entende que você já tá lá tudo encolhido, tudo, né, se segurando, que ele entende o quê? Insegurança. O que ele tende a te dar? Mais disso. Mas quando ele te vê firme lá, com o ombro erguido, com o olho firme, com uma fala firme mesmo, que você esteja morrendo por dentro, o que ele tende a te dar? Exatamente isso. Então precisa sim, precisa cuidar da tua postura e do teu tom de voz. E esse é um dos meus primeiros convites para você. Ainda nem é a tarefa, mas é um dos meus primeiros convites para você. Experimenta prestar um pouquinho de atenção nos teus atendimentos, na postura e no teu tom de voz já antes de iniciar a tua sessão. Você já faz esse alinhamento antes. Você diz, ó, bora lá, dá aquela respirada, ergue o ombro, estufa o peito e vai com firmeza. E veja como essa sessão flui diferente. É surreal. É muito bom. Porque quanto mais você se sente seguro acerca do que você tá falando, parece que mais coisa vem surgindo pra nós. Gente, vocês não têm noção, ó. O que eu tô falando nessa live pra vocês hoje, ó, tá aqui. O primeiro alinhamento do começo, ó, era isso aqui. Acabou. Tudo isso que a gente tá falando dos passos são isso aqui, ó. Essas 10 coisinhas aqui, ó. Mas quanto mais seguro você se sente falando, mais coisas incríveis você consegue trazer. Outras coisas você vai acionando e vai lembrando e vai também tudo isso contribuindo. Então, cuida da tua postura e tom de voz a partir de já. Como é que tá a tua postura agora? Aí, assistindo essa live. Quando você acorda de manhã, você acorda encolhido, desanimado, xoxo, ou você traz postura, ergue o teu rosto, fala firme no que precisa falar. Porque mesmo que tu fale carinhosamente, você pode falar firme aquilo que precisa. E é valoroso. Então presta uma atenção especial a esse quesito. Pra gente fechar com chave de ouro todos esses alinhamentos, todos esses passos aqui em relação a você desenvolver a tua autoconfiança nos teus atendimentos. Não quero saber de você lá encolhida lá nos teus atendimentos. Postura nos teus atendimentos, firmeza. Olha no olho do teu paciente e observa o quanto eles ficam desconfortáveis com isso. É muito interessante. Muito interessante mesmo. Especialmente no começo, os pacientes ficam assim, né? E eu fico lá. E é legal. A gente ajuda eles a também desenvolverem aí
essa habilidade. Então, com esta aqui, a gente fecha essa parte, mas eu sugiro que vocês fiquem aqui até o final para ver quais são as perguntas que vieram e se elas estão congruentes. E aí, depois das perguntas é que eu vou passar a tarefinha, tá bom? A gente tem uma tarefinha para vocês utilizarem que é da TCC, que quem é da TCC provavelmente já conhece, mas quem não conhece vai gostar, quem já conhece vai começar a aplicar, porque provavelmente não tá aplicando. Maravilhosa como sempre! Ô, Kathleen, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Isso é pra vida. Ô, Daniel, não tinha te visto aí. Que show que você tá aí. Obrigada pela tua presença. Vamos ver lá as perguntinhas bem rapidinho. Deixa eu ver o que tem. Comparar, descomparar. Comparar, descomparar. Ai, Fran, você vai me fazer chorar. Deixa eu ver. Ai, eu não tinha visto. Estou me sentindo tão pra baixo. Ô, Nath, espero que agora você já esteja pra cima, né? Pelo amor de Deus, que negócio é esse? Como parar de descomparar? É aquilo que eu falei do palco e bastidor, tá? Lembra que cada um vai ter o seu caminho, que qualquer comparação que a gente faça não vai ser justa, porque nós somos seres diferentes. Eu não posso comparar duas crianças de 5 anos. Por quê? Porque elas têm histórias diferentes, criação diferente, genética diferente, tudo diferente. Como que eu vou ser justa com essas crianças fazendo essa comparação? Mas aí a gente cresce, continua diferente. Por que a gente cresce e sai se comparando com gente que é totalmente diferente da gente? E a gente olha lá pro outro e pra nós e pra tudo que a gente não tá fazendo. Mas a gente esquece de olhar para as coisas que a gente sabe fazer e que talvez o outro não esteja fazendo, porque não sabe. São realidades diferentes, tá, Nath? Então, fundamental que você, se não aguenta de vontade de se comparar, que se compare com você. Se existe uma comparação mais justa, é essa. Deixa eu olhar para mim e me comparar comigo ontem, na semana passada, no mês passado. Se compara, Nath, com você agora, a hora que você entrou na live. Como é que você tava? Quais eram as clarezas que você tinha? Se compara com você agora. Quantas coisas você pôde desenvolver, clarear, quantas tomadas de consciência surgiram pra você. E aí você consegue entender o quanto que você melhorou em 1 hora e 48 minutos. E aí já fica mais gostoso, fica mais valoroso, tá? Essa live não vai ficar gravada, Zina. As lives do desafio, elas não estão ficando gravadas, tá, gente? A gente vai liberar algumas mais pra frente. A gente tem só a primeira live liberada da semana passada. Esse é um desafio de 10 lives. Hoje a gente tá na live de número 6. E vocês têm disponível a live de número 1, que é sobre exposição. E que eu sugiro que vocês assistam, tá? Essa live, a disposição que a gente deixou, que a gente liberou, ela tá aqui no Instagram. Vocês conseguem lá no meu IGTV. E lá no, quem gosta de assistir acelerado, ver mais rapidinho, ela tá lá no YouTube também, tá? Então lá no YouTube, no @viverdepsico. Inclusive, quem não tá inscrito ainda no canal, @viverdepsico, faz favor de ir lá se inscrever no canal. Que negócio é esse? Que eu tô aqui produzindo esse conteúdo bem bom pra vocês. Vou largar tudo lá. E aí vocês não vão estar lá, vocês não vão ficar sabendo. Então vai lá, se inscreve no canal pra vocês poderem assistir, tá bom? Porque lá no YouTube a gente consegue acelerar os vídeos, né, gente? Aí fica mais fácil, tá? Obrigada, adorei sua live, foi um prazerzão te conhecer. Oi, que legal, é Vandineia, né? Ô, Van, show, obrigada, viu? Se compara seu hoje com antes, exatamente, sempre isso, tá, Lu? A gente sempre compara daqui pra lá, não daqui com o outro que tá, com o coleguinha que tá do lado, né? Quero entrar no grupo, qual que é o grupo? Será, é a Regina? Ô, Regina, é no grupo pra jornada? Lá no link da minha bio tem, tá? Vocês conseguem acessar tanto a inscrição pra jornada, tem grupo de WhatsApp lá, fazendo a inscrição pra jornada aparece depois um botão pra vocês entrarem pros grupos exclusivos da jornada, tá? Deixa eu ver, o que mais vocês mandaram de perguntinha aqui? Deixa eu ver, vou ver o que tá bem conectado, tá, gente? Deixa eu ver. A Vivi mandou aqui, né? Agora eu não sei qual é a ordem aqui. Especialidade, nenhum profissional. Esta semana uma mãe veio por indicação. Vivi, me manda essa tua pergunta lá no direct, tá? Pra eu não levar muito do tempo de vocês aqui e pra eu não te deixar sem resposta, tá? Escreve pra mim, manda lá no direct, que se ela tiver pertinente a alguma das lives que já passaram, eu te respondo lá. Se não, eu te aviso em qual delas que a gente vai conseguir responder bem legal, tá? Porque aqui pra mim saiu tudo desencontrado, assim, eu não consigo saber qual que é a ordem. Deixa eu ver. Você considera uma boa ideia criar e partilhar um Insta de conteúdos... Deixa eu ver. De conteúdos psicológicos com um amigo? Você considera uma boa ideia criar e partilhar um Insta de conteúdos psicológicos com um amigo? Tem continuação, né? Deixa eu ver qual que é a continuação dessa aqui. Ou seria melhor criar um Insta individual para compartilhar conteúdos da psicologia? Gente, depende do propósito de vocês, tá? Vocês precisam entender qual é o nicho que vocês vão trabalhar, se esses nichos estão congruentes, se eles estão alinhados. Qual é o objetivo, Lana, se pergunte. Qual é o objetivo em a gente criar conteúdos psicológicos juntos nesse perfil? Tá? A gente quer criar um projeto junto? Aí é legal. Mas cada um quer atender no seu consultório e a gente tem nichos diferentes. Aí não é legal.
Porque aí um vai estar falando de moranguinho, outro vai estar falando de banana, e de repente as pessoas que estão lá no perfil de vocês não vão nem entender e vão estar querendo laranja. Aí não prospera, tá, Lana? Mas não tem certo e errado nessa questão. Tem qual é o objetivo final em relação a essa atitude. Tá? Esse objetivo final é, vamos criar um projeto juntos, vamos atender, são nichos semelhantes, e vai, beleza? Vamos alimentar juntos esse perfil. Ah, hora encaminha para um, hora encaminha para outro. De repente vamos criar vídeos juntos, as pessoas vão entender com qual elas se conectam. Tá tudo bem. Agora, se for diferente, nicho diferente, vocês forem falar de coisas bem genéricas, daí não vejam o porquê de fazer, tá? Talvez vocês vão gastar tempo à toa, que vocês poderiam estar produzindo algo que traga mais retorno para vocês, tá? Mais resultado. Deixa eu ver... Maristela, essa danada. Repete os 10 itens pra eu anotar. Estava fazendo os babies dormir. Mas então eu vou te dar essa colher de chá, que você tava com uma boa razão. Os babies dormiram ouvindo, não conseguia anotar. Vou recapitular pra vocês rapidão, então, antes de a gente encerrar, tá, gente? Tá bom, posso mandar por aqui? Se tu consegue mandar bem rapidão, pode, Vivi. Não tem problema, tá? Pode mandar por aqui, sim. Enquanto eu recapitulo daí. Gente, vou recapitular, então, com vocês os 10 passos, tá? Que a gente falou. Aqueles que eu falei lá no começo, eles já são extras, então vocês... Depois dão uma relembrada aí, quem anotou, tá? E aí, depois desses passos, eu já dou a tarefinha e a gente fecha essa live, beleza? E as outras perguntas, as que eu não respondi aqui, gente, elas estão mais conectadas com as temáticas de outra live. Daí eu explico pra vocês. Deixa eu ver. Aí eu vou explicar pra vocês da parte de divulgação, ali de fazer publicação e tal, fazer divulgação. Enfim, eu respondo pra vocês nas lives que estão congruentes. Só acompanhem as lives dessa semana, tá? Que daí vocês vão conseguir, enfim, alinhar tudo. Bora lá então, ajudando a Maristela e quem mais aí perdeu os 10 passos, tá, gente? Primeira coisa, da autoconfiança. Começa pela decisão. Enquanto você não decidir que você vai desenvolver essa habilidade, não vai rolar pra você. Então, primeiro passo, decisão, tá? Segundo passo, clareza. O que é a clareza? Eu preciso saber realmente aonde que eu quero chegar, o que vai acontecer, que vai pontuar pra mim que eu estou realmente mais autoconfiante. Então, pontua um momento, uma situação, para você conseguir mensurar se tu tá mais perto, se tu tá mais longe disso, senão a gente fica ali viajando sem saber se tá exatamente onde a gente precisaria estar naquele momento, tá? Reforce o melhor de você, o que você já fez, o que você já conseguiu, quais são os sucessos que você já teve. Isso te dá um alinhamento totalmente diferente, uma força totalmente diferente em relação à autoconfiança. Depois disso, se aperfeiçoe. Não tem mágica, não tem milagre no processo. Se você quer ser um melhor profissional melhor, você também precisa se aperfeiçoar. Escolha fazer coisas que os outros profissionais não estão fazendo. Tenha buscas que eles não estão tendo. De repente é aquele profissional que está assistindo, nada de errado com assistir Netflix, mas é um comparativo simbólico. De repente é aquele profissional que vai passar o domingo inteiro assistindo Netflix e você é o profissional que vai passar o domingo inteiro se dedicando para melhorar a tua habilidade em perguntar, por exemplo. Opa, você já está aí um passo ou vários passos bem à frente desse teu outro colega. Então, reforce isso, se aperfeiçoe. Lembra da historinha do palco e bastidor, ou seja, para com essa comparação do teu pior com o melhor do outro. É mais do que injusto isso, e se você não aguentar, se compare só com você mesmo. Depois disso, filtre opiniões. O que isso significa? Que algumas pessoas vão falar coisas no intuito de proteger, que nem tudo que as pessoas falam vai ser verdadeiro, mas se você acredita que é verdadeiro, vai ser verdadeiro pra ti, vai te impedir de agir. Então, em alguns momentos, escolha ser surda, se preciso cega, se preciso muda, tá tudo bem, pra gente não acolher tudo aquilo que não vai nos impulsionar. Abandone o chicotinho da vida. Ai, coitadinho de mim, meu Deus do céu, nada certo pra mim. Enfim, não precisa de chicotinho. Abandona o coitadismo, entra em ação, arregaça a manguinha. Lembra que nem sempre é culpa sua. No caso de, o paciente ligou e não veio, o paciente veio uma sessão e foi embora. Às vezes são questões do próprio paciente, às vezes o paciente não teve aquela conexão que gostaria, às vezes o processo terapêutico é diferente do que ele imaginava e tá tudo bem. Mas naquilo que a culpa é tua, assuma a culpa. Os pacientes não valorizam, as pessoas não valorizam a psicologia, eu escuto muito isso. Gente, tem nada a ver que as pessoas não valorizam a psicologia, tá? Tem a ver que nós, psicólogos, não ensinamos para as pessoas o quão valoroso é um processo terapêutico, o quão valoroso é ou o poder de transformação que o nosso trabalho tem. E a gente quer que o outro adivinhe e valorize ainda por cima. Não vai valorizar, tá? Então, sem chicotinho da vida. Lembra que pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar, então cuidado com a tua leitura, né? Falei ali simbolicamente da questão da palestra, né? Se eu tô lendo que o outro tá achando que tá ruim, de repente o outro tá adorando, mas eu ainda assim tô respondendo acerca daquilo que eu li. Então, pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar.
Depois disso, cale o teu diálogo interno, aquela vozinha do mal que fica ali conversando com você. Então encontre frases, maneiras aí de barrar ela, de mandar ela ficar quieta, bota ela no lugar dela, porque ela vai estar assim empenhada em te falar que tudo pode dar errado e ela vai reforçar isso. Se você acreditar, realmente vai dar errado. Ela tem um poder sensacional. E por último, mas não menos importante, postura e tom de voz. Postura e tom de voz. Perceba as pessoas que te passam confiança, como que elas conversam com você. Quais são os sinais de segurança? Presta atenção nisso e traz para você. O nosso cérebro entende os nossos movimentos e quanto mais acuada, encolhida você tá, mais disso ele te dá. Ou seja, mais insegurança, mais medo, mais vontade de fugir, sair correndo. Agora, quanto mais você traz isso, mais tu trabalha a tua postura, teu alinhamento, a altura do teu rosto, teu tom de voz, a altura do teu olhar, melhores os recursos que você aciona dentro de você, tá bom? Resumo rápido aí acerca disso tudo. Deixa eu ver o que a Vivi mandou aqui rapidão. Semana passada, uma mãe veio falar comigo, ela veio por indicação através de um paciente. Ela queria que eu atendesse o filho, que tem diagnóstico de autismo. Ela disse que o filho bate de frente com todos os profissionais. Fiquei insegura, pois me senti intimidada. Pedi para ela procurar alguém que seja especialista para ele poder criar um vínculo. Fiz bem? Vivi, se você não se sente segura para atender e se não é a tua maior expertise e é uma criança com uma questão já mais acentuada, fez muito bem sim. A gente não precisa atender todos os pacientes que chegam para nós, tá, gente? Por que que não? Porque às vezes a gente sabe que um outro profissional vai ser melhor para aquele paciente naquela hora. Então sim, a gente precisa ser humilde o suficiente para dizer que, olha, esse profissional vai cuidar melhor de você nesse momento, tá? Então, se não é a tua expertise, assim, ó, é o meu nicho, eu estudo para isso e eu não atendi porque eu tava com medo, daí estaria errado. Porque aí você estava tirando de você a oportunidade de se desenvolver nisso e tirando talvez desse paciente a oportunidade de conectar com você. Mas se o caso não me sinto segura, de repente nem é a minha maior expertise, não tem nada de errado, tá? Deixa eu só ler de novo para ver se eu respondi congruente. Semana passada a mãe veio por indicação, queria que eu atendesse o filho, diagnóstico de autismo. Deixa eu ler de novo aqui, que agora sumiu aqui pra mim. Como todos os profissionais. Fiquei insegura, pois me senti intimidada, pedi pra ela procurar. Vivi, tu não me fala aqui, né, de ser especialista nisso. Assim, gente, hoje, especialmente falando de autismo, a gente tem profissionais muito capacitados para atender. E a gente sabe que cada semana perdida para essas crianças, dependendo da idade, é uma semana realmente perdida, tá? Então, é bacana da nossa parte, tá? Eu, por exemplo, hoje, se chegasse um paciente aqui com diagnóstico de autismo, eu certamente não atenderia. Porque eu conheço outros profissionais que vão fazer esse trabalho infinitas vezes melhor que eu, porque não é a minha maior expertise, tá? Então, eu faria isso de todo o meu coração, em prol do benefício desse paciente, tá, Vivi? Então, bem bacana, beleza? Infelizmente também não consegui. Não conseguiram anotar tudo, gente. Eu não lembro se eu fiz um resumo. Eu acho que eu fiz um resumo. Vocês estão nos grupos de WhatsApp? Se vocês estão no grupo de WhatsApp, eu vou mandar lá um resumo que eu fiz pra numa outra live que tem conexão com isso aqui. Vou mandar um resumo lá pra vocês, tá? Daí vocês param de chorar aí. Ai, Fran. Ela me agradeceu. Fran, ela me agradeceu pela minha honestidade e não é o meu nicho, não. Então, perfeito, Vivi. Perfeito, tá? Fez mais do que certo. A gente não pode, colocar em jogo aí o resultado, né, dos nossos pacientes, especialmente falando da questão do autismo, tá, gente? Imagina, Vivi, obrigada a você pela tua confiança em partilhar aqui com a gente. Gente, bora lá, vamos pra tarefinha então, pra gente encerrar nossa live de hoje. E aí eu vou falar pra vocês, deixa eu já falar já, né, o que a gente tem na nossa programação. Anotem aí, mas eu não quero que vocês percam nenhuma, tá? Venham em todas, por favor. Né? Vocês não me deixem aqui falando sozinha. Hoje foi a de amanhã, gente. Descubra os 5 passos para uma captação eficiente. Você quer captar pacientes? Então tá, amanhã eu vou te falar os 5 passos para você fazer isso de forma eficiente, tá? Quarta-feira, descubra qual o marketing certo para psicólogo. Qual é o marketing que a gente tem que fazer para captar paciente de verdade, para ser estratégico? Vou te contar lá na quarta-feira. E bem que a Nath tinha falado que não era na quarta do dinheiro, né? E na quinta-feira, aprenda a precificar o teu serviço. Na quinta-feira eu vou contar para vocês como precificar. E na sexta, este é o caminho para você encontrar o seu nicho ideal.
Esses são todos os nossos temas da semana, tá? Como se fosse possível abandonar você, né, Fran? Oh, Nath! Vocês são maravilhosas, né, gente? Vi todas até hoje. Érica, que legal! Que sensacional que você vê em todas em meu coração. Parabéns por isso. Eu vou ter que mandar chocolate lá no final, né? Pra quem vir todas as lives. Olha só, que show. Obrigada, viu? Corações pra vocês também. Gente, ao final dessa live, eu vou deixar o print, tá? Pra vocês. Coloquem lá um comentário pra mim no print dessa live, por favor. Vocês fazem isso pra mim? Coloca lá um comentáriozinho acerca do que significou essa live pra vocês, tá? Qual foi o maior insight, o que rolou, o que foi mais importante, tá? Cibele, chegando hoje, espero que você tenha se sentido bem recebida aqui, meu coração. Obrigada, viu, pela tua presença e por estar aqui, ó, firme com a gente até agora. Gente, 2 horas de live, misericórdia, vocês falam demais. Ou eu, né, tragédia total. Adorei, que bom, fico bem feliz. Já tá devendo meu chocolate, ai meu Deus do céu, vocês vão arrancar todo meu dinheiro em chocolate, Jesus. Deixa eu ver. Verdade... Ela acha que vai se livrar assim tão fácil de nós. Ai, que bom, eu não quero me livrar de vocês. Obrigada pelas flores, Daniel. Obrigada, Lu, pelos corações. Gente, última tarefinha então. Quem é da TCC provavelmente já conhece, mas se você queria um botão mágico para se desenvolver aí na autoconfiança, eu vou te dar agora um botão mágico. Quando a gente não consegue fazer algo, a gente às vezes consegue pelo menos imaginar como faria, né? E aí a gente tem uma técnica muito bacana que chama haja como se. O que isso significa? Que de repente eu não estou me sentindo segura, eu não estou me sentindo autoconfiante, mas como seria se eu estivesse me sentindo assim? É um pouco de encenação aí na parada. Como você seria se você estivesse nesse momento se sentindo muito autoconfiante? Como você seria no teu atendimento se você entrasse nele se sentindo muito autoconfiante? Quais seriam os resultados desse atendimento? Essa é a tarefa. Você vai entrar nesses atendimentos agindo como se. Então, de repente, você tá morrendo do desespero, tua barriga tá assim, ó, negócio no estômago doido, mas você vai lembrar do haja como se. Então, você vai se perguntar, tá, mas se eu estivesse muito segura agora, como eu entraria nessa sala? Eu entraria assim, eu ia erguer meu ombro, eu ia falar assim. Se eu estivesse muito segura agora, se eu estivesse agindo como tal, como que eu gravaria esse vídeo, por exemplo? Como que eu faria um Reels? Como que eu entraria nos meus stories? Se eu estivesse agindo como se estivesse muito confiante. Se você agir como se estivesse muito autoconfiante, como que você faz um stories aí, se você nunca fez? Como que você faz um Reels, se você nunca fez? Você faz totalmente diferente. Você faz com outro brilho, ainda que você esteja com medo. Mas o que a gente está brincando aí nessa hora? A gente está brincando, de certo modo, com uma mudança de foco. Porque eu não estou mais focada em pensar no como eu estou me sentindo mal e insegura. Eu estou focada em pensar no como eu estaria agindo se eu estivesse segura. Ou seja, os meus comandos mentais já se modificaram nessa hora. Eu tô mega segura? Não. Mas eu estou agindo como se estivesse. E aí todo o meu olhar se modifica, assim como os meus comportamentos. Então o meu convite é, saia dessa live agindo como se você estivesse muito segura, muito autoconfiante. E exercite isso, porque isso é treino. Todas as habilidades que a gente desenvolve vêm a partir do treino. Todas as mudanças que a gente desenvolve vêm a partir do treino. Não importa a abordagem que você tenha, você pode gerar tomadas de consciência no teu paciente, mas uma única tomada de consciência não muda o processo dele comportamental da vida inteira. Ele vai precisar treinar. O meu convite é, treine o teu haja como se. E vai fazer muita diferença, tenho certeza. Vamos sair agindo como se estivéssemos mega autoconfiantes. Haja como se você já fosse uma psico de agenda lotada. Haja como se os teus pacientes fizessem fila para serem atendidos por você. Haja como se você tivesse muita confiança para falar de qualquer conteúdo numa live de 2 horas ou num vídeo de 30 minutos. Haja como se. Esse é meu convite para vocês. Tá bom? Gente, ótima noite. Obrigada pela parceria. Obrigada a quem apareceu lá no YouTube, lá no Facebook. Beijos nos corações de vocês também. Obrigada pelas risadas, pelas interações. É isso que faz com que essas lives aqui sejam pra mim surreais, maravilhosas. Eu fico aqui com vocês do mesmo jeito que eu fico com as minhas alunas da mentoria. Então eu me sinto em casa, né? Parece que vocês estão tudo aqui, na sala de casa, a gente tá conversando, vamos mandar um lanche daqui a pouco. É muito valoroso pra mim, então gratidão enorme, tá? Por isso. Muito obrigada, beijos nos corações, Lu,
Zina, Vivi, ótima noite, Érica, Ana, Beatriz, Vandineia, agora sim, show de bola. Gente, eu vou começar encerrando então lá o Face e o YouTube, tá? Beijos, 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 Bruna, Ellen, Maria, beijos pra quem tá lá. Fechando aqui. Aí, acho que ela fechou, deixa eu ver. Foi? Foi. E beijos pra vocês. Obrigada, minha flor. Obrigada a você, Regina. Obrigada. Ótima noite, tá, gente? É a Jenny ali. Eu não sei se é Jenny ou é Jenny, mas eu chamei de Jenny. Se eu estiver errado, você me corrija nas próximas. Érica, beijo também. Obrigada, Fran. Obrigada, Ivanilde. Obrigada também. Beijos, tá? Nos corações de vocês. Ótima, abençoada noite. Obrigada, você é top. Muito obrigada, Daniel. Obrigada pela tua presença aqui junto com a gente, viu? Coloquem lá feedback de vocês embaixo do nosso print, beleza? Gratidão enorme. Beijos no coração. Vão descansar, gente. Vocês são tudo psicodoido. Olha, onde é que já se viu? Vocês ficarem aqui 2 horas nessa live comigo. Só gente normal. Só os guerreiros aqui até o final. Beijo, 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 tá? Ótima noite pra vocês.